como você tem trabalhado a gestão das suas emoções? Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, que escreveu um best-seller chamado Desbloqueie o Poder da Sua Mente. Michael Arruda, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela Guto. presença. Conta aí pro pessoal um pouquinho aí quem que é o Michael Arruda, essa pessoa extraordinária que tá aqui comigo hoje. Show. Primeiro, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui, batendo esse papo, né, que eu gosto tanto, com o propósito de ajudar as pessoas e transformar vidas, né, como fala aqui minha missão. Então vamos lá. Michael Arruda, eu sou antes de tudo, né, cristão, que eu me converti recentemente, pai da Milena, esposo da Rafa, e para conciliar tudo isso, eu fui desenvolvendo a minha mente para me tornar uma pessoa melhor, né, um pai melhor, um marido melhor. E profissionalmente, eu comecei como hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta é alguém que trabalha a mente das pessoas para libertá-la de depressão, ansiedade, insônia, vários problemas emocionais. E depois disso, as pessoas começaram a pedir para eu fazer mais, né, divulgar mais e tal. E foi quando foi surgindo a possibilidade de eu ensinar essa técnica. E aí, resumindo a história, hoje eu sou o fundador e presidente da Omni Brasil, que é a maior escola de formação de hipnoterapia profissional no Brasil. E também autor desse best-seller, né, que já vendeu mais de 11 milhões, que ensina as pessoas a desbloquearem a mente delas. E também o livro que eu lancei recentemente, que é A Ciência da Hipnoterapia, para desmistificar isso e mostrar que é tudo algo científico, né? E, de novo, obrigado aí pelo convite. Vai ser um papo gostoso. Com certeza vai ser. Faz tempo já que eu tô prometendo trazer o Michael aqui. Outra vez a gente combinou de vir no dia 4 do mês passado, né? Foi. Aí teve um contratempo, aí veio a Gabi, que é excelente também, hipnoterapeuta formidável. Teve aqui com a gente no Pode Transformar. Foi muito bom o bate-papo. E te agradeço também, viu, Michael? Porque, olha, a Gabi trouxe muita coisa boa aqui pra gente. Gabi é fera, né? Gabi é fera. Michael, pra gente começar o nosso podcast aqui de verdade, conta pra gente uma situação engraçada, inusitada que você viveu dentro da hipnoterapia. Tá. Dentro da hipnoterapia, teve em curso, né? Quando já começava a dar curso, como a gente mexe com crenças limitantes, né? Nas formações, quebra muitas crenças limitantes, a mente sempre tenta fugir, né? Das situações. E chegou a um ponto que eu não esperava, né? Foi uma situação meio desconcertante, assim. Eu tava dando curso e fui fazer uma terapia para crença financeira. Porque a gente sabe que profissional da saúde, terapeutas, tem muitas crenças, dificuldade de cobrar e tal. E aí, o pessoal, todo mundo de olho fechado lá, em transe profundo, era numa sala de hotel, toda cheia de cortina, mas parecendo que isso aqui. Eu metendo o pau lá, falando, aí essas crenças vão embora, aí você consegue cobrar, aí você vai ganhar dinheiro, e você vai ser milionário, falando isso. E aí teve uma pessoa que ficou tão desconfortável que ela virou pro lado e vomitou tudo em cima da cortina do hotel. E aí nisso as pessoas, sem entender, escutando barulho lá, abrindo os olhos, eu sem saber o que fazer. Pior é que a gente teve que parar o transe ali e com um cheiro tão forte que a gente precisou mudar de sala, parou o curso. E foi uma coisa que eu nunca imaginei que poderia acontecer, né? Isso em curso, né? Agora, em terapia mesmo, uma cena que ficou muito marcada pra mim foi numa das primeiras terapias que eu fiz em formação ao vivo, gravando, eu tenho essa cena gravada, era num processo de perdão que eu tava fazendo atendendo uma pessoa que tinha bruxismo. E ele tinha uma raiva muito grande, né, do trauma que ele passou por conta de assaltantes que assaltaram a loja da mãe dele, enquanto ele era ainda só um bebezinho na barriga da mãe, né? E a terapia ali correndo tudo bem, até que chegou nessa parte. E na terapia, né, como você sabe, a gente precisa ter o perdão, né, para ter essa liberação e tudo mais. Aí colocou a pessoa lá do outro lado. E aí falou, então agora é o momento de perdoar e tal. Fui falando tudo o que precisava falar. E aí ele falou, não vou perdoar essa pessoa, não quero perdoar. E aí eu continuei explicando, né, que senão ia continuar com aquela dor e tal, não sei o quê. E fui falando e aí eu vi que ele tava assim, mente fechada, cara fechado. Eu fui falando até que ele foi se abrindo. Eu falei, está pronto para perdoar? Ele falou, não, sim, acho que eu tô pronto. Aí eu falando, ficou uns 15 minutos falando ali, meio convencendo o cara a perdoar. Ia toda a turma esperando, e a terapia já umas 2h30 de terapia. Quando eu falo, então, já que você tá pronto, então perdoa e se liberta disso aí. Aí ele respirou fundo assim. Eu perdoo você, seu filho de uma puta, mas se eu te pegar na frente, eu vou te meter o pau. E começou a gritar.
E ali a gente viu, pô, não adiantou nada, né? Os 20 minutos que eu falei, acho que ele entendeu bem o que é perdão. Aí foi mó conversa até que, enfim, deu certo, né? Mas na hora foi engraçado que eu não sabia como reagir, né? Não podia rir ali do cara na terapia, ao mesmo tempo toda a turma segurando pra rir. Mas no final deu certo, né? É isso que importa. E sempre acontece algumas coisas engraçadas e inusitadas mesmo, né? Não tem jeito, né? Essa foi engraçada, né? Essa foi boa. E, Marco, agora a gente entrando num assunto um pouco mais sério. O que a hipnoterapia ela pode ajudar as pessoas a nível de ansiedade, depressão, crenças limitantes? O que a hipnoterapia pode trazer de benefício para essas pessoas? Última pergunta, né? Então, o que a hipnoterapia pode ajudar as pessoas? Então, se você tem uma ansiedade, uma depressão, uma alergia, uma doença crônica, uma enxaqueca, insônia, em resumo, Guto, o que eu costumo dizer, tudo aquilo que não nasceu com você, que desenvolveu durante sua vida, é muito provável que a hipnoterapia vai poder ajudar. Porque se não nasceu com você, se você nasceu uma pessoa saudável, quer dizer que aconteceu algo que fez o seu corpo desenvolver aquela doença ou permitir que aquela doença se desenvolvesse. Então, se aconteceu isso, é possível a gente voltar lá, investigar o que aconteceu e então eliminar isso de uma vez por todas, eliminando pela raiz, eliminando pela causa emocional. E uma vez que eliminou, aí a pessoa está livre, o corpo tende a voltar a se equilibrar, entrar na homeostase, seja uma doença física, seja uma doença emocional. Então, minha resposta é isso. Tudo que não nasceu com você, a hipnoterapia pode te ajudar. Interessante, muito bom. E eu sou uma prova viva disso aí, né? Porque eu fui conhecer hipnoterapia, já contei isso aqui com a Gabi, vou contar de novo. Né? Fui conhecer hipnoterapia porque eu tava com insônia, sempre tive, desde os 7, 8 anos que eu me lembro, tinha insônia. E eu fui assistir porque quando eu tô com insônia, o que eu faço? Eu vou procurar as coisas pra fazer piada. No Facebook, Instagram, sempre. Aumentar seu repertório, né? Aumentar o repertório, exatamente. E aí eu fui assistir o podcast seu com o JJ. E, cara, esse podcast me levou pro curso. Fez eu comprar o livro e me levou pro curso. E no mesmo dia, eu fiz uma auto-hipnose e eu dormi, meu amigo. Dormi como fazia tempo que eu não dormia. Então, assim, eu sou prova viva de como a coisa funciona. Né? Posso dizer Pois isso é. daí. Então vale a pena testar, né? No mínimo, né? Quem tá com dúvida aí, pelo menos testa que dá certo. E vários amigos que eu indiquei para fazer a hipnoterapia, até com o Bernard, com a Gabi agora também, tem um amigo meu fazendo lá também. Eu tô fazendo com a Gabi também. Vou falar para você, cara, é muito bom. É excelente, cara. É o que as pessoas muitas vezes não percebem, é que elas querem que a vida mude, que os sintomas desapareçam, mas elas não querem fazer nada, né? Para acontecer. E fazer hipnoterapia, querendo ou não, é uma coisa diferente que você nunca fez e que tem no mínimo uma chance, né, de mudar. Só que é uma chance que é 95% das vezes funciona. Então, por isso que eu sempre indico, não faz alguma coisa por você, porque se não está satisfeito com a sua vida hoje, seja na área financeira, profissional, emocional, é possível mudar, mas você precisa tomar ação, né? Precisa tomar ação. Como tudo na vida, Como tudo né? na vida, né? Como tudo na vida, né, Maicon? É que às vezes a gente fica numa posição que a gente fica tão reclamando, né? Reclamando tanto das coisas, a gente fica naquela zona eu chamo de a zona de desconforto, não é zona de conforto. Porque aquilo não é confortável, nem a pau. Né? Então você fica naquela zona de desconforto, você fica acostumado com aquele prego nas costas e você só fica reclamando e não dá um passo à frente para mudar alguma coisa. Né? Ou uma terapia, ou hipnoterapia, ou de repente procurar um psicólogo, Sim. um terapeuta, sei lá. Tem que fazer alguma coisa para poder começar a ter essa mudança, para ter essa transformação. Agora, dentro da hipnoterapia, eu senti que tem bastante diferença, cara. O negócio a diferença forte, é gritante, né? Cara. É gritante, é muito forte. E como é que você conheceu a hipnoterapia, Michael? Como é que você conheceu a hipnose? Então vamos lá, essa história é boa também, né? É diferente. Eu conheci a hipnose pela hipnose de entretenimento, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, desde de criança, uma pessoa totalmente... Tinha fobia social, né? Falar tímida, mas não, era fobia social mesmo. Porque eu cresci numa vila onde só tinham 6 casas. Então era uma vila militar, não tinha nenhuma outra criança. O meu irmão mais velho é 8 anos mais velho do que eu. A minha irmã é 8 anos mais nova, então não tinha com quem me relacionar. O único local que eu brincava um pouquinho relacionava era na hora do recreio na escola. Então isso fez eu crescer uma criança totalmente travada
E ainda eu tive um trauma ali nessa primeira infância em relação a falar em público, e aí me travou completamente. E um dia, essa criança, quando cresceu, era um adolescente, né, com 13 anos de idade, resolveu se apaixonar por quem? Pela menina mais popular da escola, né? Quem é homem, que é tímido aí, tem certeza que está se identificando com essa história. E eu não tinha nem coragem de ir falar com ela, me apresentar a ela, nem nada. Falar que eu gostava dela. Aí, ao acaso, eu achei em casa, numas caixas antigas, um livro de hipnose. Era o poder da hipnose, o poder do hipnotismo, uma coisa assim. Um livro antigo. Só que esse livro, tem muita coisa errada nesse livro, né, que hoje eu entendo, mostrava a hipnose como se fosse uma espécie de um poder que você vai desenvolvendo, né, na mente e tal. Até que as últimas lições ali era sobre leitura de mente. Era um negócio totalmente místico, assim, o livro. Só que as primeiras lições até fazia sentido, né? Como se fossem uns testes de sugestionabilidade e tal. Aí eu comecei a ler esse livro pensando, caramba, se eu aprender esse negócio aqui, eu vou me tornar o cara mais popular da escola. Porque imagina, um cara de 13 anos na escola que sabe hipnotizar. Eu vou virar o show da hora do recreio, né? E aí, ia ser popular, essa menina ia gostar de mim. Então foi assim que eu me interessei pela hipnose, só para chamar a atenção. Só que costumo dizer que como a vida não é um filme, né? Aí tinha que dar errado, né? Que eu fui na escola, depois que treinar muito, fui fazer com uma pessoa lá e deu tudo errado. Aí que a minha reputação acabou de vez lá na escola. Só que isso gerou um trauma em mim, onde eu prometi para mim mesmo, gerou uma revolta que eu falei, não, só vou fazer hipnose de novo quando eu tiver certeza do que eu tô fazendo. Então eu vou estudar muito sobre isso, eu vou pesquisar muito sobre isso, e foi quando eu comecei a pesquisar na internet. Vi que no Brasil não tinha nada em português ainda, então eu fui procurar em inglês, e só que eu não sabia quase nada de inglês. E aí eu estava tão empolgado para aprender hipnose que eu fui estudar inglês sozinho mesmo, que na época a gente não tinha condição para fazer um curso de inglês nem nada. Fui estudar inglês pelo menos para conseguir ler, usando muito tradutor também, para ir em fóruns que falavam de hipnose e tal. E assim eu comecei a aprender. Então assim foi toda a minha adolescência, basicamente, estudando hipnose, até que eu fui pegando confiança e tal, e se tornando algo mais confortável, né? Só que aí no meio disso, aí onde que vira pra hipnoterapia, né? Que até então era só entretenimento. No meio disso foi quando a minha mãe descobre um câncer de mama e abala toda a nossa estrutura familiar, né? Aí tem toda aquela preocupação e tudo mais. E nesse período, ela conseguiu superar esse câncer, estava esperando ali o tempo para a doença não voltar. E foi quando eu comecei a perceber como ela ficou mal emocionalmente durante esse período. E eu sem saber o que fazer, como agir e tal. Até que, de repente, ela chega em casa com a notícia que meu pai tinha sofrido um infarto fulminante. E me abraçou, começou a chorar, falou que não sabia como eu fazer as coisas, porque o meu pai era o pilar financeiro da família, né? E foi quando, além de toda essa questão emocional, foi quando ela ficou preocupada comigo financeiramente. Porque eu nunca fui uma pessoa que tinha facilidade em tirar boas notas, eu não gostava de estudar, então eu não ia bem na escola, eu não tinha passado no vestibular, eu não tinha experiência profissional nenhuma, eu me sentia pior do que meus amigos, pior do que meus irmãos, me sentia pior do que todo mundo e não tinha nada para ganhar dinheiro, para ajudar minha mãe, para dar uma confiança a ela, e ela preocupada comigo com razão. Eu então senti vergonha. Aí nesse momento foi quando eu tive uma força assim para prometer para ela que eu ia mudar de vida, que eu ia dar jeito, que eu ia deixá-la orgulhosa. Aí eu prometi isso para minha mãe. Eu lembro que ela só me abraçou, ela não sabia muito como me apoiar nesse momento. E foi quando com essa questão emocional que ela estava passando, agora com a morte do meu pai, foi a porta para o câncer retornar. E aí retornou, se espalhando pelo corpo todo e tal. E ali foi quando eu vi uma hipnose negativa. Que a gente já começa a desmistificar isso aqui, que a hipnose está em todo lugar. Foi quando eu fui no médico com ela, né? Eu que acompanhava ela nos médicos e tal. E foi quando o médico estava falando com ela sobre possibilidade de tratamento. E falou, olha só, dona Solange, esse tratamento aqui que a gente fez não está dando muito certo, né? Mas agora você tem 3 opções. A primeira é fazer essa outra quimioterapia aqui, mas eu não recomendo muito, porque ela é muito agressiva e tal, não é legal. Tem essa segunda aqui,
que é uma radioterapia, que também é muito forte, vai atacar outros órgãos, até perigoso de um outro jeito e tal, mas não recomendo muito. E ela, não, e a terceira, né? Aí o médico falou, não, a terceira é simplesmente não fazer nada, só espera. Aí nesse momento que ele falou de uma forma tão ríspida assim, que minha mãe se assustou e falou, como assim? Então é deixar morrer? E aí nesse momento foi quando a minha mãe, ela era sempre muito motivada, muito confiante, foi quando ela baixou completamente a energia e desde então ela nunca mais conseguiu ter esperança, né? E aí quando a mente não tem esperança, aí o corpo segue junto. E aí foi quando, poucas semanas depois, ela faleceu, foi morar com meu pai novamente. E graças àquela última promessa que eu fiz pra ela, que ia dar certo, que eu me apeguei nessa promessa e falei, não, agora eu tenho que dar certo. E aí quando eu comecei a lembrar de tudo que meu pai falava pra ela, motivava ela, e como ela superou muito fácil, assim, pensando num câncer, né, a quimioterapia, ela superou fácil por conta da mentalidade que ela tinha, da confiança que ela tinha. E eu pensei, caramba, minha mãe tinha uma mentalidade muito boa, meu pai sempre falava as palavras certas, positivas ali, e ele estava usando a hipnoterapia sem ele saber o que era a hipnoterapia. E aí foi quando eu quis procurar sobre isso, se a hipnose tinha alguma coisa a ver com melhorar a mentalidade e principalmente em tirar a insegurança, a timidez, que era tudo que eu sentia. E aí foi quando, pesquisando, encontrei que isso é hipnoterapia, o nome de usar a hipnose para mudar emocionalmente o que nós somos, resolver insegurança, timidez ou autoconfiança, se chama hipnoterapia. E na época, o único lugar que existia a hipnoterapia era na Omni, nos Estados Unidos, que tinha um curso à distância, com o fundador da Omni, que ele aprendeu direto na fonte, o cara que criou a hipnoterapia, entre aspas, né, que criou essa forma de resolver rápido os problemas. Então era lá. Aí eu decidi arriscar, comecei a estudar assim, a distância mesmo, e foi quando eu me encontrei naquilo ali. Porque eu vi um caminho que podia não só ajudar outras pessoas, mas como principalmente me ajudar. Me ajudar a vencer minhas inseguranças, minha timidez, vencer meu medo de falar com as pessoas e principalmente fazer aquele garotinho lá cumprir a última promessa da mãe. E aí eu comecei atendendo, fui 1, 2, 10 pessoas, fui atendendo, até que as pessoas pediram para eu ensinar, porque isso que eu fazia era muito incrível, né? Que era rápido, coisa de uma sessão, a pessoa ficava bem, eles nunca tinham visto isso. E no Brasil não tinha nada disso, nos fóruns e tal, as pessoas não conheciam isso. Aí eu falei, então eu vou dar um jeito, né, de trazer a Omni pro Brasil. Aí eu consegui o contato lá fora e tal, aí fui trabalhando, fiquei 6 meses trabalhando de graça para provar que eu conseguia, até que deu certo, montei a Omni aqui. E foi quando falaram que eu deveria escrever um livro para divulgar para todo mundo, né? Não só para as pessoas que querem se tornar um profissional da área e tal, mas para todo mundo ter acesso a essa ferramenta e poder se transformar. E aí foi quando eu decidi, eu tinha medo ainda, né? Não estava totalmente tratado, ninguém está totalmente tratado, né? Mas eu ainda estava com muitas crenças limitantes, estava muita sensação de não merecimento. Eu falei, como assim vou escrever um livro se eu não sei chegar numa editora, no Brasil as pessoas não têm hábito de leitura, e eu dava um monte de desculpa. Mas, na verdade, as desculpas não era... Isso não era realidade, né? Era simplesmente porque eu tinha medo de eu me esforçar, falar, não, eu vou escrever um livro, vai dar certo, e ser um fracasso. Então, era melhor nem tentar, porque aí eu, pelo menos, não sou um fracasso. Ou eu poderia dizer que eu não sou um fracasso. Não, eu não tentei, né? Então, muitas pessoas, inclusive, não avançam na vida por conta disso. Você tem medo de agir porque você tem medo de agir e falhar. Então, você prefere ficar quietinho e falar, não, eu nem tentei, né? Olha só, tô tranquilo. E eu era assim. Só que foi quando eu pensei que aquele livro, se eu me dedicasse, não precisava o livro ser um sucesso. Se uma pessoa só lesse o livro, se entregasse e tivesse transformação, eu teria o orgulho da minha mãe, que era a minha promessa. Então eu escrevi com muita fé e muito trabalho duro, e foi quando surgiu, né, na minha mente a frase que eu sempre falo, né? Que é quando a sua fé é maior do que os seus medos, os milagres acontecem. Porque eu fui com trabalho e fé mesmo, sem esperar por nada. E Deus fez acontecer. E 2 anos depois, numa parceria que a editora fez, tiveram que escolher um livro lá para ser divulgado com mais força. E o livro que se encaixava era o meu.
E aí eu recebi a notícia lá da presidente da editora Gente que eu tinha vendido 2,5 milhões de livros. Que legal. E ali foi o grande marco, assim, da minha vida. E eu acho que o primeiro sinal, pelo menos que eu considero hoje, que Deus falou que eu estava no caminho certo. Antes eu não tinha muito essa crença, né, de Deus. Depois que eu fui entender isso, depois que eu fui estudar isso, hoje me tornei cristão recentemente, né, me converti. E hoje eu vejo como que tudo se encaixa, né? A hipnoterapia com o cristianismo e o bem-estar das pessoas, né? Então essa é a minha história. Eu estou por aí buscando evoluir a cada dia para agora ajudar os hipnoterapeutas a transformarem cada vez mais pessoas, né? Então essa é a minha missão e a minha história. Cara, que show de... Essa história sua, já escutei 2 vezes. E cada vez que você conta, eu vejo que você tem emoção na história, que você vê que transmite verdade. Porque às vezes tem história que a gente escuta que o cara tá só contando, né? E nesse caso aqui, a gente percebe que tem verdade. 2 coisas. Você falou da questão do medo, né? Da gente ter o medo de fazer alguma coisa e fracassar. Sim. Uma coisa que eu costumo dizer, a gente não tem medo do fracasso, a gente tem medo do julgamento. Sim, né? O que o outro vai falar, né? Aquilo que você contou lá no comecinho, que você foi fazer, a hipnose com a menina que você gostava na escola deu errado e você ficou com vergonha, né? Então a gente tem medo mais do julgamento dos outros do que de falhar. Exatamente. A gente pode falar, não, eu tenho medo de falhar. Mas não é, a gente tem medo do julgamento dos outros. Mas esse ponto que você falou é interessante. Nunca tinha pensado nisso e faz todo sentido, né? Porque se a gente pegar, sei lá, pegar o celular aqui pra entrar fazer um joguinho, alguma coisa, se eu errar ali, eu não importa, eu faço de novo, né? Ninguém tá vendo. Agora, quando tem alguém vendo, aí eu tenho medo do que o outro vai pensar, né? Do julgamento. Faz sentido. Do julgamento. E é uma coisa que eu falo hoje, depois principalmente que eu fiz o curso com vocês lá, cara, eu liguei o foda-se pro julgamento ali. Não adianta. Sabe por quê? Até a gente estava falando um pouquinho antes aqui nos bastidores da questão das palestras que eu tô montando. Uma das coisas que eu falo na palestra, no final da palestra eu boto um caixão. Uma imagem no caixão no telão e pergunto assim, quantas pessoas cabem ali dentro? Você já viu caixão duplo? Já viu caixão de casal? Já viu caixão de filho com mãe, mãe com pai? Mesmo que tenha morrido no mesmo acidente. Você nunca vai ver. Porque ali dentro é você com você. Não tem mais ninguém. Acabou. Então, às vezes, a gente fica vivendo a vida da gente com medo do julgamento dos outros. E deixa de fazer o que a gente tem vontade de fazer. Ou que a gente veio aqui para fazer. A missão que o cara lá de cima deu pra gente. Ah, não, mas se eu falar de Deus, o cara vai me julgar como? Desculpa, meu amigo, a vida é sua. Se o cara não acredita em Deus, é uma escolha dele. Ele tá vivendo a vida dele lá. Na hora que você passar daqui para lá, que o cara chegar a chamar você e falar, vem cá, daqui sua fatura do cartão de crédito, que eu costumo brincar que a vida é um cartão de crédito, né? A hora que você vem com a fatura do cartão de crédito, fala assim, aí, deixa eu ver o que você fez, o que você deixou de fazer, o que você combinou comigo, como é que você vai chegar com a fatura aqui? Né? E às vezes a gente, por medo de julgamento, deixa de fazer. Pois é. Teve um monte de gente criticando, Guto vai virar youtuber, vai virar, como é que é? Blogueirinho, né? Que tá fazendo podcast. Cara, tô fazendo o que eu quero, tô fazendo o que eu gosto, com as pessoas que eu gosto, levando uma mensagem que as pessoas precisam ouvir, que muitas estão gostando. Se 10, 20 eles não gostarem, problema deles. E eles vão criticar. Quantos haters você tem hoje na tua rede? Aí não dá nem pra contar, né? Chegou ao ponto de um caso de um cara que era tão hater que ele... Não sei se você chegou, nos cursos que você tava, chegou a acontecer, de o cara ir lá na Omni e levantar a plaquinha e falar que era tudo mentira. Não. E onde eu ia, em palestra que eu ia, ele ia lá atrás e virou um stalker mesmo, né? Foi caso de polícia, inclusive. Caramba. E felizmente, aí ele entrava em contato com os alunos, mandando mensagem, falando, o Michael é um charlatão, e não sei o quê, é mentira e tal. E você tem ideia. Mas quando a gente faz por missão, né? É fácil, né? Deixar isso... É fácil não, né? É simples, né? É simples. Fácil não assim, é, né? Fácil nunca é, né? Fácil nunca é. Eu lembro que no Legacy você tava com segurança lá com... Sim, agora quando evento fora eu vou com segurança por conta dessas coisas, né? E, cara, era realmente um perseguidor. E agora aí ele foi processado por crime de perseguição e tudo mais. Aí parou. E aí agora não parou, não. Ele continuou até que foi o julgamento e tal, e saiu a sentença lá que ele foi condenado, até preso por conta disso. Caramba. Porque foi
Foi muito agressivo, assim, nunca chegou a fazer nada agressivamente, né? Uhum. Mas se sentir ameaçado, falava com as pessoas da preocupante, ONU, né? tá preocupante, né? Não, a verdade Foi é que é ainda na época preocupante. que a minha esposa estava grávida, começou nessa época ali, então foi preocupante. Aí eu falo, inclusive, isso nos cursos, né? As pessoas, como você está falando, né? As pessoas querem crescer, querem ajudar muita gente. Fala, você quer ajudar muita gente, então você vai ter que ser muito conhecido. Mas se vai ser muito conhecido, vai ter um monte de gente botando dentro da sua cara, falando que não é assim, que tá errado, te julgando. E quanto você está disposto a aceitar, né? Quanto que a sua missão é grande para você aceitar as pessoas que não gostam, não concordam, né? Minha saudosa mãe dizia o seguinte: quanto maior a árvore, maior a sombra. Ela É. falou, não adianta. E não tem jeito você não desagradar alguém, né? Sim, Fala até que até Jesus, né? Não agradou todo mundo, né? Então, imagina. Não tem jeito. Agora, voltando um pouquinho para a questão da hipnoterapia, qual que é a diferença da hipnose de palco para hipnoterapia? Porque muita gente às vezes pergunta para mim, fala assim, pô, Guto, mas a hipnoterapia é aquele negócio que o cara vai lá, faz um palco, bota uma cebola pro cara comer, e o cara achar que é maçã. Aí eu falo que é completamente diferente. Uma é clínica, né? E a outra é de entretenimento. Aí eu queria que você explicasse. Você manja muito mais do que eu, né? Muito melhor do que eu aí. então, vamos lá. Então vamos entender primeiro de forma simples o que é hipnose, né? A forma mais fácil das pessoas entenderem, eu gosto de falar o seguinte: quando eu falo sobre falar, eu tô me comunicando com a sua mente consciente. Então, falar é comunicar com a mente consciente, a parte racional. E quando eu falo em hipnotizar, aí eu tô me comunicando com a sua mente subconsciente, a sua emoção. Então, hipnose é só isso, é uma comunicação que afeta a sua emoção. E isso a gente vê várias vezes, né, por dia. Um exemplo mais simples é quando a gente está vendo um filme. O filme é uma mensagem, né, que os personagens estão comunicando ali um enredo, está comunicando com a sua mente emocional. E simplesmente ignora a sua mente racional. Como assim? Você sabe que é um personagem que é fictício, que é só uma historinha, mas mesmo assim você está assistindo, se você quer estar ali na frente do filme, você ri, você chora, você se emociona, você fica com raiva ali quando o personagem é traído de uma mentira. Então você está sendo hipnotizado a todo momento. Então hipnose é só isso. Então é um processo natural da nossa mente, né? Quando a gente está num relacionamento com um amigo, com um parceiro, com a parceira, e naquele momento ele tá mais nervoso, você tá mais nervoso, ele fala um negocinho que você sabe que ele não quis dizer aquilo, sabe que ele não pensa aquilo, mas mexe com você, aí você dispara, tem um ataque de nervosismo e tudo mais, fica magoado. E aí passa 2 horas e você tá tudo bem. Então, você foi hipnotizado por aquela mensagem, porque ela entrou na sua parte emocional. Então, todo dia a gente passa por hipnose. Então, é um processo natural. No palco, né, no entretenimento, a gente usa esse processo natural da mente, né? A gente usa essas técnicas que depende da própria pessoa. A gente diz que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, o profissional, seja o cara do palco, o hipnotista do palco, ou o profissional na clínica, o hipnoterapeuta, ele vai te guiar para você permitir que essa comunicação chegue à sua mente emocional. Só que no palco, ele vai fazer isso de uma forma muito mais rasa, obviamente, né? Para você ter sensações, ter ilusões ali do momento. Que é, vai comer, o exemplo que todo mundo fala, vai comer uma cebola achando que é maçã. Só que naquele momento que você está ali, você quer passar por aquilo, você quer experimentar aquela sensação. Da mesma forma que no momento que você está vendo o filme, a gente poderia falar, mas você está com raiva olhando para uma tela de vidro, que não tem nada demais aí? É a mesma coisa, não, mas estou com raiva porque eu quero participar, eu quero ver, eu quero curtir essa viagem aí da história. E no palco é a mesma coisa. Você quer curtir a viagem, como será? Eu vejo que é uma cebola aqui, mas eu sinto gosto. Como é possível? E a mente que interpreta tudo, né? Então, você vai comer a cebola, só que por você querer e estar seguindo as instruções de permitir a comunicação emocional, você vai morder, as suas papilas gustativas vão sentir a cebola, só que na interpretação do cérebro vai vir o doce, a mesma sensação da maçã. Mesmo sabendo que é cebola. Então, você está o tempo todo consciente, o tempo todo acordado, né? O tempo todo ali escolhendo passar por aquilo. Isso é a hipnose de palco. Dentro da clínica, né? A hipnoterapia,
Aí você vai usar esse mesmo processo de comunicar com a mente emocional, só que agora de uma forma transformacional, que é entender, de fato, vasculhar a sua mente para ver onde estão os seus traumas, onde estão as raízes negativas, onde estão as crenças limitantes, para então resolver essas crenças limitantes e depois criar uma nova programação, mudar hábitos, mudar tudo que for necessário para você ser uma nova pessoa, ter um novo comportamento, ter um novo hábito. Então, nesse sentido, só os 5% que é a mesma coisa, que é usar a hipnose. Mas aí, o processo da hipnose é só 5%. 95% depois, que é terapêutico, é entrar na mente, é fazer uma transformação. Então, essa é a principal diferença. Interessante, bem legal isso daí. Porque o pessoal vive perguntando isso daí, né? O pessoal quer saber essa diferença. Até você contando isso, tava falando aqui, eu tava lembrando de uma história de um amigo nosso que a gente tava assistindo um jogo de futebol uma vez. Devia ter uns 15 anos, mais ou menos. E ele tava tão hipnotizado com a televisão que a hora que o time contrário marcou o gol, ele quebrou a televisão. De raiva que ele tava. Aí eu lembro da palavra que ele falou: fiquei hipnotizado pelo ódio. Ele falou isso? Falou exatamente essa palavra, fiquei hipnotizado pelo ódio. Você tava falando agora, eu tava lembrando, né? Das emoções que um filme pode trazer pra gente, que uma série pode trazer pra gente. E pensando nisso, tudo que a gente fala muitas vezes da alimentação do corpo, né? Eu vou me alimentar de forma saudável, eu vou parar de comer gordura, vou parar de tomar refrigerante, vou cortar o açúcar. Aí a minha pergunta para você é a seguinte: tão importante quanto cuidar do corpo é cuidar da mente. Então as pessoas têm que tomar cuidado com como é que elas estão alimentando a mente e o sentimento delas também. Sim. Na verdade, eu diria que é até mais importante alimentar a mente, né? Que tudo parte da mente. Inclusive, a sua saúde física é influenciada pela mente, né? Os seus hábitos positivos é influenciado pela mente. Por que tem pessoa que é natural ir para academia, se alimentar bem, e outras não são? É como a mente trabalha, como os pensamentos trabalham. E isso aí que você está falando eu chamo de hipnose social, né? Que infelizmente 90% da hipnose social é negativa. Então as pessoas estão todo momento recebendo conteúdos da rede social, que é conteúdo comparando você com uma pessoa que é sempre melhor, sempre o mundo ideal. Você está recebendo notícias da mídia, mostrando que sempre o mundo está problemático, está perigoso, que as pessoas estão adoecendo. Aí tem a indústria farmacêutica por trás, querendo que você fique doente. Então, todo momento, você está com uma gama de informação ali na sua mente, mostrando que está tudo errado. E que você não é bom o suficiente, que você vai ficar doente. E para você alcançar esse mundo ideal, você precisa o quê? Precisa comprar, precisa consumir, precisa tomar medicamento. Então, é uma manipulação em massa que, infelizmente, as pessoas não percebem porque elas nunca estudaram a mente na escola, né? Nunca estudaram inteligência emocional. E aí a gente vive nesse círculo vicioso. Então, essa é a importância de a gente aprender, né? De estudar sobre como funciona a hipnose, como funciona a mente, não para você ser um profissional, não para você fazer isso no palco, mas para você cuidar da sua vida, começar a se transformar, mudar seus hábitos. E como você falou, Guto, se você não coloca coisas boas na mente, o resultado da sua vida também não vai ser coisas boas. O autoconhecimento ele é muito importante, né? O autoconhecimento ele é de extrema importância. E o autoconhecimento ele vem através do quê? O livro que você está lendo, quem você está acompanhando, né? Nas redes sociais hoje. Antigamente era um cara que gostava muito de ver Datena. Datena tá mostrando lá São Paulo tá o bicho. E não, nossa, os caras estão se matando lá. E às vezes chega aqui a realidade não é bem essa. Sim. Né? Tem a violência, como tem em vários lugares, mas os caras pintam de uma forma muito pior. E às vezes a gente fica com aquela carga negativa que acaba adoecendo a gente, tanto emocional quanto fisicamente. Sim. E isso que você falou do Datena, né? Meio que tá na moda as pessoas falarem, mas eu não assisto televisão, a televisão lá em casa fica desligada. Só que a televisão era para uma geração anterior, né? Mas hoje em dia você não assiste televisão, mas tá o tempo todo ali nas redes sociais, vendo as notícias, vendo as comparações negativas, que faz ela se sentir mal, faz ela ficar estressada. E é a mesma coisa, até pior do que a televisão antigamente, né? Com certeza, porque a rede social ela consegue passar informação de uma forma mais rápida hoje. Né? E o cérebro aí ele fica com aquele bug, né? Fica recebendo aquele excesso de informação, o TikTok. Você fica lá, rodando. E aí ele percebe, ele faz a leitura do que você gosta, o que você para pra ver, ele vai mandando mais informação pra você, que a maioria das vezes é informação negativa. É muito, assim, quando a gente começa a estudar a mente, né, o poder da mente realmente, né? Putz, é maravilhoso. É cara. maravilhoso, né?
E é transformador, É né? transformador, cara. Tem hora que eu pego assim, eu tô fazendo uma coisa e falo, puta, não, pera aí, não é por aí. Olha eu caio num ciclo vicioso de novo. Porque a gente entra nesse ciclo vicioso, né? Como é que eu posso dizer? Você entra num piloto automático tão grande que o Michael falou uma coisa pra mim, eu não gostei, já vou reagir de uma forma com o Michael e aquilo se torna natural. Aí por trás daquilo, lógico, você tem um ego e você tem um orgulho também, né? Tava comentando com Sim. você um pouco antes sobre uma situação que eu tive dando Legacy. E aí eu fiquei bravo, eu saí puta, eu parei, pensei, falei, não, pera aí. O que isso aqui veio me trazer pra eu aprender, pra eu me transformar, pra eu me autoconhecer? Eu falo, putz, olha só que legal. A pessoa às vezes fala uma palavra pra gente, ela influencia a gente de uma forma que a gente pode desistir de alguma coisa ou passar o dia inteiro estressado. Você tava falando isso um pouco antes. Uma palavra que Uma pega lá no palavra, né? subconsciente transforma tudo. Ou de forma positiva ou de forma negativa. E a gente pode usar essa ferramenta também. Vou dar um exemplo a você. Hoje eu cheguei aqui no podcast, eu trouxe bananinha com chocolate pro pessoal da recepção lá também. Legal. Aí, meu, as meninas ficaram super felizes. Alegrou o dia delas. Então você pode ter uma ação positiva. De repente num sorriso, de repente num bom dia, de repente numa ação de trazer um presentinho simples. Você transformar, porque as pessoas estão tão acostumadas hoje a só escutar a reclamação, Sim. né? Você chega lá embaixo, ó, a menina me atendeu mal. Ah, porque o Catriel não fez o trampo dele direito. Ah, porque o Pedro, o estúdio não tava organizado. E aí é tanta coisa negativa que as pessoas entram nesse ciclo vicioso e ficam, né? E é uma coisa que eu tenho observado bastante. Eu ando no trânsito aqui em São Paulo, eu adoro estar no trânsito de São Paulo. E eu fico olhando para as pessoas do lado e fico imaginando o que a pessoa passou naquele dia. Porque às vezes você vê que o cara tá cansado, às vezes você vê o cara estressado, às vezes você vê o cara rindo sozinho. E aí eu fico imaginando, falo, meu, o que esse cara passou nesse dia para ele estar vivendo esse momento agora? Porque quando você entra dentro do carro, não sei se aconteceu isso com você, Michael, você tá dentro do carro, parece que você tá numa caixinha blindada. Sim. Você já percebeu isso? Você começa a rir sozinho, você começa às vezes a falar, né, sozinho, trocar ideia, você coça a cabeça, às vezes a pessoa enfia o dedo no nariz e nem percebe, tá lá, Sim. né? Automático. Né? Automático, porque ela acha que ninguém tá vendo ela ali dentro daquele mundinho dela, né? E o mundo tá vendo tudo que tá acontecendo ali em volta. Então eu gosto de estar no trânsito para ver esse tipo de situação Legal. e imaginar o que essa pessoa tá passando. E muitas vezes, Marco, às vezes acontece, por exemplo, já aconteceu isso umas 3 vezes, da pessoa encostar o carro, por exemplo, na conveniência de posto de gasolina e por acaso eu encostar também. E aí eu vou trocar ideia com a pessoa. Nunca vi a pessoa na vida. Falou, pô, legal, bonito, gostei do seu blazer, hein, cara. Pô, essa cor dele é bonita, diferente, não vi ainda. Onde você comprou? E aí eu puxo o assunto. E aí eu vou saber se a pessoa tá num dia bom ou num dia ruim. Se ela tá num dia feliz ou não. E de repente ela fala, pô, gostou do meu blazer? Puta, cara, que legal, não sei o que, comprei em tal lugar, assim, assim, assado. Ou então o cara fala assim, não, comprei em tal lugar. Né? Puto. Aí você tenta quebrar aquela... Ainda mais com humor, né? Usando humor, fazendo uma piada, uma brincadeira, às vezes você quebra um pouco esse senso crítico dos caras. Você entendeu? Legal. Eu tenho essa mania de fazer isso, cara. Não, mas o que você está falando é muito legal. Eu acredito muito nesse tipo de ação, que é uma coisa que eu falo muito, né, lá para os nossos alunos, que ser hipnoterapeuta, quem vai lá fazer as formações e tal, não é sobre o cara ficar lá na clínica e atendendo, recebendo uma pessoa com ansiedade, outra com depressão e fazer o trabalho. Isso aí é só um pedacinho do trabalho e nem é o necessário. Como você mesmo não atende na clínica, mas usa a hipnoterapia para a vida, né? Eu falo que ser hipnoterapeuta é você ter essa missão de transformar as pessoas à sua volta, começando por você. Então, e isso, todas essas ações que você está falando são formas de transformar o dia da pessoa, né? Só que às vezes, quando você transforma o dia de alguém, às vezes aquele dia era o dia crucial para ela tomar uma decisão que vai mudar toda a vida dela. Ou até mais agravante, né? Talvez era aquele dia, o dia que ela estava pensando em talvez tirar a própria vida. E por você acolher ela, dar um bom dia diferente, e já muda ali, fala, caramba, acho que será que é um sinal? Não, eu preciso ter força, preciso lutar. Uma prática que a gente tem lá na empresa, né, na Omni, entre a equipe, os colaboradores, é que é comum lá, ninguém fala bom dia para as pessoas, né? Só para sair do padrão. Todo mundo falou excelente dia, extraordinário dia, magnífico dia. Porque o que a gente quer na vida? A gente quer só ter uma vida boa, uma vida legal? Não, a gente, se pudesse escolher, queria ter uma vida magnífica, extraordinária. Então por que eu vou desejar só um bom dia para outra pessoa? E isso é legal que a pessoa tá no piloto automático, como você falou, esperando receber um bom dia, fala ali, nem olha para sua cara.
e quando recebe um bom dia diferente, né? Já chama atenção, sai do padrão e já mexe com ela, né? De uma forma positiva. Então, ser hipnoterapeuta é isso, né? Você usar o que você tem para fazer o dia das pessoas melhor e transformar a vida das pessoas. Eu tava essas idas e vindas minhas de São Paulo, Ubatuba, vira e mexe, às vezes fala, meu, eu vou passar no... A gente bota o sem parar no carro lá e entra no piloto automático de novo, né? Você vai passando nos guichês lá dos pedágios e vai embora. Mas às vezes, eu falo, não, hoje eu vou passar num guichê manual e vou pagar. E aí eu chego pra pessoa, pra atendente que tá lá, dou um belo de um sorriso, falo bom dia, se tá o nome da pessoa, chama a pessoa pelo nome. E, cara, é muito Isso é engraçado. legal, né? Quando chama pelo nome, né? As pessoas não esperam, né? Não, às vezes só num bom dia. Foi bom dia, não sei o que, tá calor hoje. Você fala alguma coisa assim pra tirar, porque todo mundo fala o bom dia. Encosta num guichê lá e fala, não, bom dia. Tá, pagou, obrigado, tchau, vou embora. Uma boa viagem. É sempre o mesmo repertório, porque antes de eu começar a fazer esse negócio de chamar a pessoa pelo nome, dar um bom dia diferente, eu falei, vou seguir o padrão. Costa, bom dia, bom dia. Paguei, devolveu, boa viagem. Era isso. Aí, às vezes, eu encosto no guichê e falo assim, bom dia, fulana, tudo bem? Como é que você tá? Tá entrando agora ou vai sair daqui a pouco? Tá começando o trabalho agora ou vai descansar? Ó, se você tá começando agora, tem um excelente dia de trabalho, se tá indo embora, bom descanso. E, meu, às vezes você olha assim, a pessoa fica tão surpresa, ela olha com uma cara pra você que parece que você falou uma coisa absurda. E ali você perdeu quanto tempo? Eu não falo nem que é perder tempo, é investir. Você investiu quanto tempo ali pra, de repente, levar uma alegria pra aquele dia daquela pessoa? 30 segundos? Você perguntar Pois se é. ela tá bem, se ela perguntar se ela tá chegando, se vai ser um bom dia de trabalho, se vai ser um ótimo momento de descanso, né? E era um tempo que ia passar de qualquer jeito, né? Você tá esperando ali ela pegar o troco, não sei. Então, por que não usar isso de forma positiva, né? Exatamente. Eu acho que todos os guichês, porque alguns têm, né? O nome da Sim. atendente lá, outros não. Eu fico pensando também, por que bota o nome nuns e no outro não tem? Você já chegou a reparar nisso? Eu nunca tinha reparado. Faz pra você ver. Faz um teste uma hora, Michael. Passa e faz o teste. Você vai ver que barato. Eu já dei a dica pra alguns amigos que trabalham com essa parte do desenvolvimento humano, que trabalham com terapia. Falei, meu, faz o teste pra você ver como é que muda. A cara da pessoa muda. Porque às vezes ela tá lá o dia inteiro, dentro daquela cabininha fechada, vendo todo mundo indo e vindo, é tudo que é tipo de carro, com família dentro do carro. Às vezes você vê a família indo viajar, você vê o cara indo passear, você vê o cara com puta de um carrão que o cara olha e fala, putz, será que um dia eu vou ter condição de estar fazendo pelo menos uma viagem dessa? E a pessoa fica ali dentro, daquele quadradinho, cara. Um dia inteiro. Eu fico me colocando no lugar da pessoa, falo, meu, o que eu ia fazendo num quadrado desse, cara? Eu ia ficar louco. É. E você sabe que isso daí tem muita culpa do seu livro. É. Catriel, faz um favor pra mim, pô, eu vou até falar disso agora, eu vou puxar a história do livro agora. Vamos falar. Mas esse negócio de... Aproveitando o gancho, falando sobre... Você falou de se colocar no lugar da pessoa, né? É legal isso pra gente julgar menos e não se afetar tanto, né? Quando alguém é agressivo com a gente, desrespeitoso. Como você falou, né? Você não sabe o dia da pessoa. Às vezes a pessoa tá com um problema lá com o filho, tá a esposa doente, filho doente, com dívida, estressado, ou acabou de, sei lá, ser demitido, ou tá... E tá num dia ruim e você ali pega a pessoa naquele momento, na hora errada, no lugar errado, ela é grossa com você, faz alguma coisa, e aí você já quer revidar também e falar alto. Para pra pensar, deixa eu me colocar no lugar dessa pessoa, eu sei que essa pessoa tá passando. Se eu tivesse passando o que ela tá passando, eu também provavelmente agiria assim. Então é sobre a gente ter mais empatia, né? As pessoas que mais são agressivas, que mais são talvez soberbas, são dessas formas, são as pessoas que mais precisam de empatia, né? Aquelas que mais sofrem, né? Ninguém quer ser agressivo porque gosta de ser agressivo. É porque, no fundo, a pessoa é insegura, a pessoa tá com alguma dor. E a gente que tem esse mínimo de entendimento, e você que está assistindo aí, que tem esse entendimento agora, passe a ter empatia por essas pessoas. Saiba que você pode ajudá-las simplesmente não reagindo e não querendo ter razão. Baseado nisso que você tá falando, eu vou contar. Porque eu falo, vira e mexe eu falo aqui no podcast que eu era um babaca. Nossa. Eu falo que eu era um babaca. Não, eu também era, mas antes de começar a estudar isso... Antes da gente começar a estudar a mente humana, o autoconhecimento, a gestão emocional da coisa. E eu era um babaca e uma vez, cara, eu tava... Taubaté? Foi Taubaté? Não foi Taubaté, não.
Eu lembro que eu tava no trânsito e aí era uma rua estreita, onde separava o carro de um lado e eu andava na ruazinha estreita. Aí eu peguei, cara, tinha um carro na minha frente e eu comecei a meter a mão na buzina e xingar o cara de tudo que foi nome, cara. Tudo que foi nome. Pô, filha da puta, anda, não sei o que, tá. E o cara 10 por hora e é uma rua ruim, cara. Cara, quando esse cara abriu o carro, que ele achou uma vaguinha pra ele entrar devagarinho assim, eu colei do lado, abri o vidro do passageiro, não bastando buzinar e xingar, e eu quis falar um punhado de merda pro cara. O cara escutou aquilo, o cara virou pra mim e falou só assim. Falou assim, amigão, minha mãe acabou de fazer uma cirurgia, eu fui buscar ela no hospital agora. Eu não posso andar rápido, porque dói. Nossa. Bicho, eu não sabia onde me enfiar, cara. Eu falei, olha só, o cara tava andando devagar, chamando de motorista burro, de filha da puta, de não sei o que, ofendendo o cara, tudo que foi nome. O cara, de repente, tá com alguém que não tá bem dentro do carro, ou passou por uma situação, e eu julgando, sendo dono da razão, que eu quero andar rápido. O cara lerdo, esse, porra, tirou a carta onde? Que a gente faz esse julgamento. Sim. Hoje, olhando no trânsito, eu pego e dou risada. O que será que tá acontecendo ali dentro? Né? Às vezes depois até vou te falar, que eu faço até uma brincadeira. Às vezes eu zoo numa outra situação, mas isso eu tenho que falar fora do ar, porque a brincadeira é pesada, né? Mas eu vou falar pra você, Michael, a gente tem que parar muito e pensar na pessoa que tá do outro lado. Às vezes a gente esquece. A gente acha que só tem a gente no mundo, que o mundo gira em volta da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir, e achar também que as outras pessoas pensam e agem e têm a mesma opinião que a nossa. Isso é muito complicado. Isso é uma discussão, entre aspas, que eu tenho com a minha esposa direto. Às vezes ela vira e fala assim, eu não gosto de podcast, ninguém assiste. Eu falo, não é porque você não gosta que ninguém assiste. Existe uma grande diferença. Aí você está expressando a sua opinião. Você fala assim, eu não gosto, eu não assisto, ok. Agora você falar, eu não gosto, ninguém assiste, é a mesma coisa eu falar, não gosto de açaí, ninguém toma. E quantas toneladas de açaí vende? Pois é, né? Mas a gente tem a mania de julgar pela nossa régua. Pelo nosso entendimento, pelo nosso ponto de vista. Outro dia eu tava falando muito a respeito de ponto de vista aqui. Mas vamos falar do livro, que esse livro seu aqui, cara, eu sou fã desse livro, Vamos cara. lá. Já li 3 vezes. Agora vou passar na terapia com a Gabi lá, vou ler a 4ª vez. É. Ah, não, esse livro aí é um É o novo, né? Que eu lancei. Bota no Google aí. Bota Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Só pro pessoal ver a capa. Que depois a gente fala desse livro. Desse livro novo. Pega mais água aqui pra mim, por favor. Já. E esse que é o Esse best-seller. daí, ó. E o outro promete ser um best-seller também, tenho certeza. Então, Desbloqueia o Poder da Sua Mente. Programa seu subconsciente para se libertar das dores e inseguranças e transforme sua vida. Se eu não lesse o subtítulo, eu não lembrava. Porque ninguém fala o subtítulo, né? É verdade, é verdade. Então, Mas sabe uma você já coisa- leu 3 vezes? Li. E você sabe uma coisa que... Você sabe por que eu li 3 vezes, Mike? Você vai dar risada, cara. Chega na hora da carta, eu paro. É mais comum do que você imagina. É mesmo? É que as pessoas... O subconsciente quer sabotar, né? Que é o momento que você vai ter a transformação, o subconsciente fala, não, pera aí, tá gostosinho aqui, né? Deixa eu ficar aqui, não sei como que vai ser o lado de lá. E que é aquele medo que a gente tava falando no começo, né? As pessoas têm medo do novo, né? Exato. Tem uma frase que eu falo, tá... Não sei quando você foi na Omni, se já tava lá no quadro. Tem um quadro na parede de treinamento lá, que é uma frase assim: quanto mais você estiver disposto a deixar de ser quem você sempre foi, maior a chance de você se tornar quem você sempre quis ser. O que isso quer dizer, né? As pessoas querem o novo, mas não querem largar o velho. As pessoas querem ter uma vida melhor, só que não querem largar os hábitos piores. Então, é impossível, né? Como você desejar ter umas casas dos sonhos, quer morar numa mansão, do jeito que você imagina, até que chega e você tem a oportunidade de morar lá, você tem o dinheiro, tem tudo. Só que você é apegado à sua casa, fala, não, porque essa casa, minha mãe me criou aqui, não, eu quero morar lá, mas não quero deixar sair daqui. Não tem como, né, você estar nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, você tem que aceitar deixar a sua velha versão para viver o novo ser, né? E a carta, né? A carta, para quem não viu o livro ainda, é um exercício poderoso de perdão, que por conta desse exercício, depois eu vou pedir para botar os depoimentos ali, tem pessoas que já se libertaram de muitas coisas só com esse exercício daí. Só que a mente sabe, né, que a libertação vai vir, a transformação vai vir, e aí é quando a mente quer se apegar ao velho e não permite o novo. 2 livros que eu acho sensacional. O seu
Esse aqui, o outro eu não li ainda. Esse aqui eu gosto bastante dele. Chegou na a parte da carta eu parei, mas por incrível que pareça, eu consegui trabalhar muita coisa. Mesmo sem fazer a carta. Mudei muita coisa. E um outro livro que é do Thiago Brunet. Que ele fala os amigos. Como é que é o nome do livro? Agora me fugiu o nome do livro, cara. É o que ele ensina sobre pessoas? É. Que ele fala das amizades. Chegou a ler esse livro Eu dele? li, né? Que fala os 3 níveis de amizade, Os né? 3 níveis de amizade, cara. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, por quê? Acho que é Entendendo Pessoas, né? Alguma coisa assim, né? Eu não lembro o nome agora, me fugiu o nome do livro, de verdade. Mas o que eu queria trazer do livro? Tanto o seu quanto o dele, ele tem uma linguagem muito simples e de fácil entendimento. Então não tem nenhuma mágica. Às vezes o cara olha lá, desbloqueia o poder da sua mente. O cara fala, pô, o cara vai ensinar uma magia ali, vai ensinar, né? Sei lá, uma macumba que o cara vai fazer. Sei lá, o que o cara vai pensar ali quando ele vê o título do livro. Mas a hora que você lê o livro, que você começa a abrir ali, você começa a ver que são coisas que você vive no dia a dia e de uma forma tão simples, cara, e tão prática de você resolver, que você fala, meu, como é que eu não tinha visto isso antes? Sim. Inclusive, isso que você falou é interessante, ô Guto, porque na Amazon, né? Acho que tem mais de 3.000 avaliações lá, 5 estrelas. Só que tem avaliações de pessoas que criticam o livro exatamente por isso. Que depois eu fui lendo, fui entendendo, né? Que as pessoas veem o título e acham que, nossa, então é um hack ali, um negócio que eu vou entender, não sei o que eu vou fazer e vou usar meu cérebro, igual aquele filme lá, né? Que o cara toma pílula e tem superpoder porque usa 100% do cérebro. E falar, não, mas não é o que promete, que não sei o quê. Mas o que eu tô prometendo? Tô prometendo só programar o subconsciente para se libertar das dores e inseguranças, né? E aí as pessoas criticam. Enquanto as pessoas que entendem isso que você falou, que não precisa ser algo complexo, algo difícil para algo dar resultado. E no livro é exatamente isso. Como que as situações do nosso dia a dia interferem na nossa escolha, na nossa vida e como a gente muda. E as mudanças são coisas pequenas que a gente começa a mudar na mente que vai permitir que ela use o potencial que foi criado. Da onde vem esse desbloqueio poder, né, da mente? Que poder é esse? Todos nós nascemos saudáveis, né? As pessoas que nasceram 100% saudáveis. Todos nós nascemos com essa saúde, o corpo sabendo se autocurar, as emoções sabendo se autorregular. Ninguém nasceu para ter um estresse crônico. Então, ninguém nasceu para ter uma dor crônica. Ninguém nasceu para ter uma doença autoimune. Ou seja, uma doença autoimune é o próprio sistema imune tentando atacar o próprio corpo. Ou seja, não faz sentido com milhões de anos de evolução, né, até chegar em nós, né, nos Homo sapiens, ter um bug desse, uma falha desse no sistema biológico. O corpo não é assim. Então, ele é poderoso por natureza. A natureza é poderosa por si mesmo. Só que, por conta de tudo isso que a gente estava falando, né, das influências externas, dos traumas, do ego, do orgulho, dessas coisas, a gente limita o poder natural que a gente tem. E aí a gente faz o nosso corpo funcionar de uma forma errada, né? Fica disfuncional, passa a ter uma doença que não faz sentido, passa a ter uma depressão, uma insônia. Como você falou, você tinha insônia, né? Mas qual é o sentido de ter insônia se a gente passou o dia inteiro cansado e o corpo é programado para relaxar, se recuperar? Então não faz sentido ter insônia. Só que existiu alguma coisa que travou e seu corpo não está funcionando da forma natural. Então isso é desbloquear o poder do corpo, que tem o poder natural. Então o livro fala sobre isso. E isso é, como você estava falando, é uma forma mais simples do que as pessoas imaginam. É olhar para trás, ver o passado, ver os traumas. E não é só o conhecimento. Aí entra a parte da ação, que a gente falou no começo também. Qual a ação? De se entregar às emoções. Aí tem exercício lá, o exercício da carta, exercício de auto-hipnoterapia, que vai mexer com a mente. E muitas vezes essa mexida aí é desconfortável. Aí as pessoas param e falam, opa, peraí, depois eu faço isso aqui. Aí postergam. Mas eu duvido que quem pegar, ler e estudar e fazer os exercícios, eu duvido que não tenha uma mudança real. Não, e tem. Tem uma mudança real. Tem. Só que uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte, o cara, para ler um livro desse, ele tem que deixar o orgulho de lado, tá? E ele tem que deixar o julgamento de lado. Não adianta, ele vai ter que deixar o ego de lado. O desconforto começa aí, né? O desconforto começa aí. Por quê? Porque eu brinco assim, às vezes quando você quer fazer uma mudança, é que nem uma luta, você já vem com a guarda alta, você já vem preparado, você já vem para se defender. E num livro desse aí, que nem o seu, o do Thiago Brunet, entre outros livros que eu já li,
Cara, se a gente não ler aquele livro com humildade e falar assim, peraí, deixar de lado tudo o que eu sei, deixar de lado a minha opinião, eu vou ler isso aqui. Depois que eu ler isso aqui, aí eu vou criar uma opinião sobre isso. Porque senão você vai ler o livro, você já vai chegar na primeira página e falar assim, Não é assim, não né? é assim. A minha esposa, por exemplo, acabei de usar o exemplo dela. Talvez ela lesse um livro dela e fale, não é assim. Ninguém vai gostar disso aqui. Não é que ninguém vai gostar disso aqui. Para você, talvez não seja o momento, ou talvez para você não seja a comunicação que vai te levar onde você quer. Exatamente. É o que eu costumo brincar de frequência também. Dá um exemplo pra você. Tem vários canais de televisão. A gente pode citar vários. Aí eu perguntar pra você, você gosta da Globo? Você fala, não, eu não gosto. Aí o Catriel vira e fala, não, mas a Globo pra mim é melhor. Ah, o outro vai falar, mas a Band pra mim é melhor. Ah, o outro, a Record é melhor. Aí você vai ficar discutindo aquilo. E quando você baixa a guarda e fala assim, não, peraí, deixa eu tentar entender por que pro Catriel a Globo é melhor. Quero ouvir a opinião dele. Não que eu seja obrigado a aceitar que a Globo é melhor, mas por que o Catriel acha que é melhor? Deixa eu ouvir a opinião dele. E a hora que a gente baixa essa guarda que a gente começa a aprender. A hora que a gente deixa o ego de lado, o orgulho de lado, a gente começa a aprender. E aí você começa a evoluir. E aí você começa a se transformar e entender melhor o mundo. Meu ponto de vista. Né? Aqui eu tô dando uma opinião sobre um assunto. Eu concordo com isso e acho que o mundo tá tão doente, as pessoas estão tão orgulhosas ou egocêntricas, que elas acreditam que, assim, eu não posso ouvir a sua opinião se eu não concordar. Então, se você falou a sua opinião que a Globo é melhor, eu tenho que concordar ou não, melhor nem ouvir a sua opinião. Uhum, Não faz sentido, né? Eu não preciso concordar com ouvir só todo mundo que eu concordo. uhum. Eu posso ouvir você, discordar e tudo bem. A gente continua amigo e concorda em outras coisas, discorda em outras coisas e aprende uns. Eu não preciso concordar 100% para aprender com você, né? Uhum. Então eu acho que isso que tá faltando na minha visão também no mundo, né? Essa inteligência emocional, né? Seria. A minha mãe, eu brinco assim, minha mãe era muito foda. Minha mãe era terapeuta. Eu contei isso num outro podcast que a gente fez. Eu tava discutindo com um amigo, a gente tava quase acabando a amizade por causa de ponto de vista. Aí minha mãe veio assim no meio dos dois, assim, ó. Pá, meteu uma folha sulfite no meio dos dois. Aí ela fez assim, ó, um 6. Ela virou e falou pra mim, agora fala quem tá certo e quem tá errado. Legal, Você hein? tá vendo um 9, eu tô vendo 6, cara. Não tem jeito, cara. E minha mãe virou as costas, saiu andando e deixou a gente conversar. Falou assim, agora vocês vão conversar, porque isso é um número. O número é real, o número existe, o número tá aí. Isso é a realidade. Só que vocês estão vendo de pontos de vista diferentes. Vocês estão no mesmo ambiente, mas vocês estão em posições diferentes. Cara, minha mãe era muito foda. Nossa, tem cada história da minha mãe, meu amigo, que você precisa de ver. Cara. Tem que fazer um episódio só com as histórias dela. Tenho, cara, tenho. Não é que é muita emoção. Quando eu lembro dela, saudade aperta. Você sabe o que é isso, né? É complicado. Mas vamos voltar pro livro aqui, Catriel? Falar um pouquinho mais do livro aqui? Ou... Vamos falar do segundo? Pode falar. E a pessoa que quiser comprar o livro? O livro tem como quando o Catriel botou ali, tem todo um monte de site. Inclusive, eu vou dar esse livro de presente, o audiobook desse livro, o Desbloqueia o Poder da Sua Mente. É só... Bota o outro post lá, o Catriel, que eu marquei, o segundo. Esse aí, ó. Esse aí foi legal, que o Dr. Rei... Tem como passar rapidinho o som dele? Tem sim. Bota o vídeo rapidinho. Olha que eu aprendi, descobrindo que eu tenho centímetros, gente. 13 centímetros. Então, gente, olha que Ele descobriu que tava com câncer de 13 descobrindo que eu tenho centímetros. a minha última pizza foi em 1986. A última vez que eu comi bolo foi em 75, mais ou menos. A última vez que eu bebi foi o ano que eu virei mormon, né, que 74. Nunca mais bebi. Usei sal a última vez nos 60. Então, gente, eu acabo com câncer. Como é possível que, de repente, o Ray, que tanto amou o Brasil, está morrendo? Não. Então, gente, você tem que controlar a sua higiene mental. Eu falo com a pessoa que fez tudo direitinho na vida. Eu fiz tudo direitinho na saúde na vida. E eu acabei com câncer. Então, gente, eu vou pedir pro brasileiro, você sabe que eu amo o Brasil. Gente, Pode mais tirar. sorriso. Olha só que interessante. A gente tava falando, inclusive, no começo, né? Você cuida do corpo, alimenta bem e tal, mas... E aí a mente, né? Então ele postou recentemente... Postou não, né? Viralizou recentemente isso daí. E ele fala, né? Que
o cara que cuidava perfeitamente da saúde do corpo desenvolveu um câncer. E no próprio livro, né, do Desbloqueio o Poder da Sua Mente no Novo, eu também falo de como que o câncer tem um grande aspecto emocional. E cada dia tem mais pesquisas científicas. No novo livro eu trago pesquisas que mostram isso. E então a gente tem que cuidar da mente, né? Mas enfim, o post, aí coloca lá nesse post de novo, é só mandar ir lá nesse post e botar desbloqueio, comentar DPSM. Acho que vai aparecer. Comente DPSM, que aí você vai receber o audiobook desse livro. E aí você vai poder usar. Aí depois o próprio Dr. Ray repostou esse post aí, divulgando o livro também. Que legal. Eu não tive essa boiada, não, viu? De ter audiobook, não. Eu tive que ler mesmo. Você teve que ler, né? Eu tive que ler mesmo. Não tive essa boiada do audiobook, não. Porque hoje a galera gosta muito do audiobook. Eu não consigo. Eu tenho que pegar o livro de papel e mas eu ler. prefiro também. Eu também Não prefiro. E falando do livro, clica nesse primeiro depoimento aqui, ó. Ó, algumas pessoas que leram o livro certinho, ó. Só esse daí, ó. Ela tomava 23 remédios por dia, leu o livro, fez exercício, descobriu onde estavam os padrões. Ela tinha muita sensação de... Resumindo a história, quando ela foi morar no Japão, ela não falava japonês e sofria muito bullying. E aí, o dia que ela ficou doente lá, ela não tinha contato com a família no Japão, né? Aí, o dia que ela ficou doente, criancinha, foi quando, acho que a mãe foi lá buscar e ficou com ela em casa. Aí, o que a mente aprendeu? Opa, quando eu fico doente, eu tenho a atenção das pessoas que me amam. E ela cresceu, aí adulta, aí teve um problema, um estresse lá, que a mente tem, opa, eu preciso adoecer para ter atenção. E aí funcionou e se manteve doente, o corpo cada vez mais doente, ao ponto que ela chegou a tomar 23 medicamentos por dia e não sabia mais o que fazer. E foi na época da pandemia que ela descobriu sobre a hipnoterapia. Estava começando a pandemia, ninguém estava saindo de casa, ninguém sabia como que ia ser, então ela não tinha o que fazer. Aí uma hipnoterapeuta indicou esse livro para ela, falou, olha, lê esse livro aqui que depois, quando der para sair, eu te atendo. Aí ela leu o livro, só que ela queria tanto se transformar, que ela fez a carta que você deixou de fazer, né? Ela fez 4 vezes na mesma leitura. E um mês depois começou a se sentir melhor e tal, foi no médico, os exames, né, mostravam que ela estava melhorando. Enfim, ela deixou de tomar 23 medicamentos só por conta de acessar a mente e desbloquear o poder da mente dela, né? Como diz o livro. Ela postou esse depoimento. Esse aí eu tirei um print lá da... Ah, não, essa ela mandou no direct, mas na Amazon tem, na Saraiva tem, ela mandou esse pra um monte de lugar. Que legal. Vai passando aí rapidinho. Essa aí venceu a insegurança e timidez, vai passando. Não conseguia ganhar massa magra, serve pra tudo, né? Vai passando. Esse aí eu não lembro o que é, vai passando. Cura da criança interior. Asma. Ela tinha asma, não resolvia por nada. Aí descobriu a causa emocional, depressão. E, enfim, tem um monte de depoimento aí pra quem quiser ler. Comportamento sabotador. Ela deu 7 horas o livro, aí ela falou. Em 7 horas, interruptas, meio de choro descontrolado, emocionado, tive clareza. Pelo menos comportamento que sabota a vida há 25 anos, né? Então depois eu digo que vocês aí leiam essa caixinha aí de depoimentos, para você ver o quanto esse livro é transformador, para você ler, se entregar e transformar a sua vida também. Cara, Pode tirar. Vou dizer uma coisa para você, Michael. E a gente vê... Eu conversei com uma pessoa em Ubatuba, que ela tinha acabado de separar, e eu fiz uma regressão na felicidade com ela. Uma coisa rápida. Porque ela tava querendo tirar a vida porque tinha separado e achava que a vida nada mais tinha felicidade, que a vida inteira tinha sido uma desgraça, não sei o quê. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira então. Tá, fiz. Cara, no dia seguinte, esse cara ligou pra mulher e falou, não, vamos assinar o divórcio já, vamos resolver isso daí. Eu descobri como eu sou feliz, cara. É muito legal, porque a gente entra tão no piloto automático que a gente vai esquecendo. Né? E dependendo do ambiente, da ambiência e das amizades, que a amizade tóxica é uma desgraça, e o cara vira e fala, e os amigos, né? Aquele que quer ver você na desgraça, bicho, sua mulher te traiu, tua mulher te não sei o quê, te largou, te abandonou, não sei o quê, porque você tá gordo, porque você tá feio. E aí o cara começa, mesmo às vezes num tom de brincadeira, né? Mas naquele momento o cara não está com um equilíbrio emocional para entender aquilo como brincadeira.
Ele ri, ele brinca, mas o subconsciente dele vira e fala assim, ó, teu amigo tem razão. Tá vendo? Você é um fracassado, você é um fudido, sua mulher te traiu, tua mulher te largou, você nunca foi feliz na vida, você... Cara, por incrível que pareça, sem brincadeira nenhuma, eu li o livro, li outros livros, comecei a trocar algumas amizades e ambientes que eu estava. Michael, a coisa transforma. Cara. Muda, né? Muda. Que não adianta você ler um livro desse e continuar fazendo a mesma coisa que você está fazendo todo dia. Que aí o cara vai falar, não, o livro é ruim. Não, mas você mudou alguma coisa no teu dia, você, né? Você seguiu o que tá lá, né? Seguiu o que tá lá? Não tem jeito. Não tem jeito. O cara tem que mudar o hábito dele. E não muda, você pode achar que isso muda só a sensação, a felicidade, o bem-estar. Não é só isso, não. Começa por aí, né? Mas muda tudo. Relacionamento, inclusive dinheiro, essa parte profissional. Muda a vida mesmo, concreta, né? Muda, cara. Muda. O outro livro, vamos falar do outro livro? Vamos, bota aí. Esse aí é o que eu lancei recente para trazer mais embasamento científico mesmo de como que a hipnoterapia está realmente ajudando pessoas, e tem vários estudos já comprovando que ajuda em diversos tipos de doença, até mesmo pressão alta, por exemplo. Já tem ciência mostrando como que as ferramentas que a gente usa na hipnoterapia pode ajudar em pressão alta, diabetes, doenças crônicas. Aí tem um estudo que fala de câncer também, para ajudar no tratamento de câncer. Isso aí tudo é um livro diferente, né? Um livro mais técnico, mais direto ao ponto, mais curtinho também, para as pessoas lerem e verem, caramba, o negócio aqui é profundo, o negócio aqui é sério. Então esse aí eu tenho um PDF, só mandar Ciência 15 aí no comentário ou por direct, que você vai receber o PDF desse livro. E esse livro é legal que ele tem um material complementar, né? Tem um QR Code, que tem mais de 8 horas, quase 10 horas de aulas com médicos, com cientistas que eu entrevistei para falar da parte da ciência, da hipnose e tudo mais. Inclusive uma ciência, um estudo científico que a gente como Omni fez, né, em parceria com a Universidade de Zurique, lá na Suíça. E para comprovar o que é... Comprovar não, demonstrar o que é a hipnose no cérebro, né, o estado de hipnose em si. Então, nesse livro mostra todos os detalhes também, tecnicamente. Então, é um livro para todo nível de pessoa. Para o cara que é cientista, que é o detalhe técnico, tá aí. Para a pessoa que é só entender, mas como que mas funciona mesmo e é embasado, tá aí também de uma linguagem mais simples. Então, em todos os níveis esse livro vai te ajudar. Legal. Gostei. Outro dia eu vi um cara, ele é neurocientista e ele estava começando a estudar a questão da hipnose. Legal. E eu achei muito legal o comparativo que ele estava fazendo. Eu vou tentar achar o material dele, depois eu vou mandar para você. Depois me manda. Porque ele começou a falar assim, cara, não tem jeito, tudo é a mente. Ele falou, lógico, tem muita coisa que é físico, que o cara nasceu com aquilo, o cara tem aquele problema, né? Mas muita coisa a gente cria na mente e depois a mente transfere pro corpo. E aí eu fiquei parando e fiquei pensando, falei, é verdade, né, cara? Se a gente pensar na emoção da raiva, o corpo sente aquela raiva. Aí você fica todo enrijecido, fica travado, com dor nas costas, dor na perna, dor no pé. E quando você tá no momento de alegria, né, você não sente essas dores. Você sente euforia, você quer voltar a caminhar, você quer voltar a andar, voltar para uma academia. Cara, é bem legal esse trabalho que esse cara fez, cara. Eu vou achar ele e vou mandar para você. Você me manda. Vou achar ele. Tem mais algum vídeo que você gostaria de pôr aí, Michael? Não, acho que é isso aí. Então aproveita e segue no Instagram, né? Todo mundo aí. Olha lá, o Catriel já tá seguindo, já colocou aí, Catriel. Lá. Olha lá. O Catriel, ele tá aqui, ele fica ali só observando, cara. Aí quando acabar cara, aqui... deve ser um posto de conhecimento, hein? Porque eu tá aqui o dia todo só vendo, pegando... vários... E aí você pode ter certeza, na hora que acabar ele vai falar assim, Michael, ele já deve estar com as anotaçãozinhas dele ali. Michael, isso aqui. Galera, quem tiver dúvida também, quiser mandar... Pode mandar no direct. Pode mandar no direct. Respondo todo mundo lá. E tô aqui pra ajudar, pode mandar. Legal, Michael. E quando que a gente vai ter... Você quer falar um pouquinho sobre os cursos e treinamentos da Omni, que eu acho que é importante também. Tem muita gente que tá aí, que tá assistindo a gente, tem gente que quer o tratamento e tem gente que quer ajudar a tratar, vamos brincar assim, né? Sim. Isso é importante, a gente estava até falando aqui no início do podcast, né, que antes de começar a gravar, que a gente precisa de mais pessoas, mais soldados, né, para combater essa guerra com a gente, né? Que guerra? Guerra contra a depressão, contra a ansiedade, contra a infelicidade das pessoas, né?
O mundo tá tão doente, né? Tantas doenças. A gente tava falando que só no Brasil, só de depressão tem 11 milhões de pessoas, segundo a OMS, 11 milhões de pessoas com depressão. Olha só, mais de 5% da população. E essas pessoas não têm para onde correr, né? Ou vai tomar medicamento que não resolve, só vai fazer elas conseguir viver com esses sintomas, abafar os sintomas. Elas vão fazer terapias de longo prazo, mas e aí? O que vai acontecer? Fora o gasto que isso dá para tudo, né? Para a economia, para a saúde pública. Então a gente precisa de profissionais que tenham esse perfil, né, para trabalhar com a hipnoterapia para ajudar essas pessoas. E esses profissionais, eles vão aprender a resolver esses problemas em questão de horas. Em um encontro, 2 encontros, é uma terapia muito profunda. Um encontro vai levar 3 horas, às vezes 4 horas, que vai lá no fundo da mente da pessoa para descobrir onde está aquela depressão, onde está a raiz de tudo aquilo, fazer uma reviravolta no subconsciente e a pessoa sair, entre aspas, nova. Sair uma nova pessoa sem aqueles sintomas. A maior parte das pessoas, 90% das pessoas, é na primeira sessão que resolve. Lá na formação a gente demonstra ao vivo, né? Inclusive, pega alguém ali que está com algum sintoma forte, vem pessoas que querem trabalhar, querem se tratar, mas também querem trabalhar com isso. Então, eles já aproveitam, vêm fazer a formação para tentar um tratamento e, ao mesmo tempo, trabalhar com isso. Então, a gente tem esse curso de formação, que é um curso profissionalizante mesmo, onde a média das pessoas que fazem hoje o que a gente ensina, elas saem no mercado com uma remuneração, né? Claro que ela cria a própria remuneração, mas é na média de R$15 mil por mês. Por que é uma remuneração tão alta assim, né, para o padrão brasileiro? É por conta da demanda, né? É 11 milhões de pessoas e com a quantidade pequena de profissionais que a gente tem, a demanda é muito alta, né? Para quem faz um bom trabalho, para quem trabalha direito, né? E as pessoas pensam que, mas tem demanda realmente para todo mundo? Aí eu tava pesquisando, tava falando com o Guto antes, né? Tem, por dia, quantas pessoas novas surgem por depressão? Sabe quanto que é? 17 mil pessoas, todos os dias, passam a ter depressão, né? É a estimativa, né? Cada dia, 17 mil pessoas com depressão surgem. Então a gente precisa de pessoas para ajudar a combater esse problema, né? Esse problema mundial. E aqui tá falando só de depressão, sem contar insônia, como o Guto tinha, sem contar doenças crônicas, alergia, obesidade, vício, enxaqueca, tabagismo, enfim. Um monte de doenças que não precisaria existir se tivesse profissionais qualificados. Então, esse é o meu apelo aí que eu faço para quem tem o mínimo que acha que tem um perfil, entre em contato com a gente, entre em contato lá no meu Instagram, que você vai passar por um teste de perfil, né? A gente não quer todo mundo, né? Não quer uma pessoa de curioso lá. A gente quer pessoas realmente que queiram trabalhar com isso e tenham minimamente um perfil. Então, você vai conversar com alguém lá da nossa equipe que vai fazer umas perguntas, vai explicar para você também como que funciona essa profissão. E se der match, né, para os dois lados, se você tiver o perfil, se você gostar de como funciona o nosso preparo, aí você dá os próximos passos, se inscreve para se tornar um profissional e nos ajudar aí nessa missão. Então, eu queria deixar meu apelo aqui para vocês. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tive depressão de 2008 a 2015, eu não contei pra ninguém. Então, eu imagino hoje que tem muitas pessoas que têm isso daí, têm vergonha, medo de contar, que eu tinha vergonha. Você tinha vergonha? Tinha vergonha. Eu falava assim, vou contar que eu tenho depressão. Os caras vão tirar sarro da minha cara. Os amigos vão tirar sarro da minha cara. Pô, será que o psicólogo vai conseguir realmente me ajudar nisso aqui? Psicólogo não consegue resolver o problema. Eu criava um monte de coisa pra não tratar aquilo. Sofria sozinho, né? Sofria sozinho. E, cara, vou te falar, hein? Várias vezes, Michael, pensar em suicídio. Sério? Mas assim, se acordar pensando e dormir pensando, falando, eu vou resolver essa bagaça. E às vezes a gente começa com um auto-suicídio que a gente não percebe, começa a beber e dirigir. Esse, pra mim, é um auto-suicídio, né? Ou então, de repente, você andar muito acima da velocidade, né? Existem N situações ali que eu falo que a gente coloca a nossa vida em risco. E que pra mim é como se fosse um auto-suicídio. Eu tô tentando ali, de alguma forma, acabar com aquele problema. Sem sentir culpado, né? Que eu tô fazendo tão errado assim, Não né? peguei uma corda pra fazer, né? Mas mesmo assim. Eu tenho uma história que eu conto. Vou até repetir essa história de novo, que talvez algumas pessoas precisam ouvir essa história. Eu vou até fazer um corte disso aí depois.
Eu tava tão em depressão em 2015 que eu meio que separei da minha mulher e fui morar num circo, meu amigo. E eu odiava circo. Nossa. E eu fui morar dentro do circo de um amigo meu, que hoje é um irmão que eu tenho, cara. Até deixar um abraço pro Alessandro Lestar aí. E o Alessandro foi um cara que, sem saber, ele me ajudou muito. E tinha a dança da fita no circo. Já viu a dança da fita? Que o cara pendura na fita, vem rodando na fita. Você já chegou a ver? O cara sobe uns 8, 10 metros de altura lá e vem. Eu não só vi, como eu já aprendi a fazer algumas coisas também. Eu já fiz aula de circo. Você tá brincando? Sério. Olha que legal. Eu sei subir na fita, essas coisas. Então, você sabe, eu olhei aquela fita e falei assim, sabe de uma coisa? Vou botar essa fita no pescoço. Caramba. Olha o pensamento. 1h da manhã eu vou vir pro palco aqui, vou botar essa fita no pescoço aqui e vou dar fim nessa porra. E eu fui. Aí quando eu tava lá, alguma coisa me intuiu e falou pra mim, tá, beleza, faz isso daí. O Alessandro te recebeu com muito carinho dentro do circo, você vai foder o circo dele. A palavra certa é essa, com letra maiúscula. Você vai acabar com a vida do Manuel, que é o cara que dança na fita, porque o cara nunca mais vai ter cabeça pra subir numa fita. E você resolveu o seu problema. Só que você criou quantos outros problemas? Porque toda ação existe uma reação, lei universal. Sim, veio isso pra você na hora, na mente. Veio isso pra mim na hora da mente. E aí eu consegui buscar. Por acaso eu também fui intuído. Eu falo assim que ali foi Deus, foi meu anjo da guarda, sei lá, que cada um acredita, mas pra mim eu fui intuído ali naquele momento de fazer um trabalho de autoconhecimento. Ali que você começou a entrar nesse mundo. Entrar nesse mundo do autoconhecimento. Na verdade, eu já vinha, né, o Michael. Minha mãe me preparava muito para isso aí. Desde criança, lia livro do Lauro Trevisan, Joseph Murphy, cara, vários livros. O primeiro livro que eu li sobre isso foi do Lauro Trevisan. Olha que legal. De idade, acredita? E quase ninguém conhece o padre Lauro Trevisan, cara. Quase ninguém conhece. Tinha as fitas cassete, né? Não sei se você lembra disso aí. Eu não cheguei a ter, não. Só teve o livro só que eu tinha, chama... Acho que era Desbloqueio... Não, O Poder do Subconsciente, chamava. Não, o Poder do Subconsciente é do... Não, do... Joseph Murphy. Né? Era O Poder Infinito da Sua Mente. Poder Infinito da Sua Mente. É isso aí. Você leu esse? Entendeu? E tinha uma penca de... E assim, e aí minha mãe me preparou muito pra isso aí. Só que se a gente não aplica, não adianta nada. É um conhecimento vazio, como eu costumo brincar. Se você conhecer e não aplicar, é um conhecimento vazio. E eu não sei porquê, cara, que me intuiu ali de eu pegar uma cartolina, pegar um compasso, fazer o risco ali, escrever eu dentro da primeira bolinha ali e aí em volta. Por isso que eu falo da história do caixão. Ali que me deu essa ideia também. Eu pego e começo a escrever em volta. Casamento, filhos, trabalho, amigos, subamigos, e eu começo. E eu falei, meu, o que isso aqui influencia na minha vida? O que isso aqui tá me fazendo de mal? Quanto essa pessoa tem o poder de influenciar de forma negativa ou positiva na minha vida? Tudo que era negativo eu fui cortando. Tudo que trazia de ruim eu fui cortando. Por que eu tô aqui perto? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô andando com essa pessoa? Se essa pessoa ela vem e me traz só influência negativa e carga negativa. Para que eu tô aqui? O que isso vai resolver na minha vida? Só me deixa mais deprimido. Acabo de... Dando como exemplo, fui almoçar com o Michael. Aí saí do almoço com o Michael e falei, nossa, ainda bem que acabou o almoço. Não aguentava mais o Michael. Pra que eu vou ficar perto do cara? Pra que eu tenho que me sujeitar e almoçar? Não vou mais. E aí a gente começa a intoxicar nossa cabeça, né? Intoxicar nossa mente com isso daí. E eu comecei a fazer isso daí na cartolina e colocar os amigos, os subamigos, esposa, filho, pai, mãe, irmão, irmã, colega de trabalho. Só que ali eu não tinha um domínio de como agir naquela situação. Você só identificou primeiro, né? Só identifiquei. E teve amigo meu que eu quebrei o pau com o cara, falou, não precisa mais falar comigo. Fui ignorante pra caramba. E o cara até hoje não entendeu o porquê da briga. Assim, hoje a gente se fala, troca ideia, tudo. Inclusive vou deixar até um abraço pra ele depois aí num outro podcast. Vou contar essa história porque ele não sabe, né? Mas é um cara que eu tenho um respeito muito grande, um carinho muito grande, mas que na época eu achava que ele era um amigo tóxico. Você entendeu? E aí, em vez de eu pegar e conversar com ele, explicar e falar assim, olha, o meu ponto de vista é esse, diante de tal situação, você faz tal coisa que, né, não encaixa, eu não, já cheguei e falei, não, vou me afastar, vou meter o pé nisso aqui. Talvez num primeiro momento fosse necessário também, né? Talvez eu não tivesse um equilíbrio emocional, agora parando para analisar friamente, falando aqui com você, talvez eu não tivesse o equilíbrio emocional que eu tenho agora e o entendimento para tratar dessa forma. Talvez eu precisasse me afastar. Mas eu falo uma coisa pra você.
essa questão de eu ter me afastado dos ambientes tóxicos que eu achava que me faziam mal, das pessoas que me faziam mal, cara, foi libertador. É. Foi. Você acha que quantos por cento desse afastamento foi responsável pela sua cura? Eu posso falar pra você que 95%. 95. Bem alto. Bem alto. E é uma coisa que eu sempre falo pra galera. Todo podcast eu falo. Ambiente, os três Ambiente, As. Ambiente, ambiência e amizades. Porque ninguém fica feliz também num lugar sujo e bagunçado. Você entrar num quarto, tiver tudo zoado. Quando a gente entra num quarto, sua filha é pequenininha ainda, mas daqui a pouco cresce. Daqui a pouco você vai ver. Chegar, entrar no quarto zoado, você já vai ficar puto. Não tem jeito. Ah, bagunçado. Cozinha com a louça suja. Tudo que você entra num ambiente desorganizado, aquilo te traz uma certa negatividade, Sim. né? E aí as pessoas que estão ali naquele ambiente também, o cheiro do ambiente, né? Você já jogou aquele jogo The Sims? Já. Já? Você já chegou a ver o bonequinho quando ele entrava em casa, a casa tava suja, que ele ficava de mau humor? Sim. Porque tava fedida a casa, que tinha que tirar o lixo, a casa tava bagunçada. A gente é igual aquilo, a gente acha bonitinho no The Sims. Só que a gente é igualzinho aquilo ali. Ou eu tô errado no que eu tô falando? Não, tem toda a razão, né? E o interessante é que a mente... Existe até um nome técnico para isso, não lembro agora, mas a mente acostuma com o ambiente bagunçado. Porque a mente acha que passa a ser normal aquela bagunça. E o que tá fora reflete o que tá dentro e vice-versa, né? Então, seu pensamento, suas ideias também começam a ficar bagunçadas. Sua motivação também começa a ficar desordenada. E você vai achando que é normal não tá com a mente ali 100% motivada, focada, mas tudo começa com a bagunça do seu ambiente, né? Tanto que, quando, por acaso, que a gente ou pode ter uma faxineira, ou quando a gente faz uma faxina em casa, quando você acaba, como é que você fica? Nossa, a gente Tô quebrado, Nossa. mas tô bem. tem uma sensação de alívio, né? Tô cansado, mas tô bem. Né? É. É isso aí. É isso aí. Caramba, 95%, né? E eu falo muito disso quando as pessoas perguntam em caixinha, falam, Maico, como que eu mudo minha crença tal? Como que eu mudo? Eu falo, primeira coisa, passa a andar com pessoas, passa a frequentar ambientes que as pessoas têm essa crença. Porque a mente absorve, e a gente tem, por natureza, né, um padrão instalado de fábrica de ser como as pessoas à nossa volta. Porque quando nós éramos há 10 mil anos atrás, 10 mil anos atrás, não, né? Há 200 mil anos atrás, quando a nossa espécie era caçadores e coletores, as pessoas que não queriam ser igual ao grupo, que queria fazer diferente, os diferentões, né? Queria, não, vou fazer diferente, vou fazer sozinho. Elas saíam do grupo, ficavam sozinhas na selva e vinha lá um animal selvagem, pegava elas e morriam. E as pessoas que queriam ser igual a todo mundo, queria estar sempre junto com o grupo, elas sobreviviam porque elas lutavam contra os perigos do local e sobreviviam. Então, nós somos, né, os descendentes das pessoas que queriam ser igual a todo mundo, das pessoas que tinham medo natural do julgamento. E as pessoas que queriam ser diferentes, queriam ser independentes, essas pessoas morreram e não perpetuaram seus genes. Então, é natural da nossa mente querer ser como as pessoas à nossa volta. Então, se a gente sabe disso, é muito estratégico a gente fazer o quê? Bom, se a minha mente quer ser como as pessoas da minha volta, eu vou me colocar em ambientes que as pessoas são do jeito que eu gostaria de ser. E aí, naturalmente, acontece um processo natural ali de absorção, de mudança de programação, e daqui a pouco eu tô sendo igual a essas pessoas. É isso aí. É isso aí. É o que eu costumo brincar. Você leva o cara na clínica de recuperação porque o cara tem problema com alcoolismo, ele sai dali da clínica de recuperação, passa na porta do bar pra cumprimentar os amigos. Acabou. Pois é. Não adiantou nada. Por isso que eu falo que é 95%, porque 5% você tem que fazer pelo menos a sua parte. E por incrível que pareça, você começa de um pedacinho, você começa pequenininho, aquilo começa a criar uma programação tão boa. Você sabe melhor do que eu, Maico. Você conhece melhor do que eu, você estuda mais do que eu isso aí. Você começa a fazer uma programação tão boa, você não precisa mudar tudo de uma vez. Começa a mudar aos poucos. Porque tudo que você muda de uma vez, às vezes, a tua mente ela não consegue Não dá conta, né? dar conta. Ela dá um bug. Isso é normal. A mesma coisa eu falar assim, eu quero correr a maratona de São Silvestre agora em dezembro, por exemplo. Aí eu não tô caminhando, eu não tô fazendo nada. Aí eu saio daqui, acabo o podcast aqui, coloco um tênis no pé, coloco uma bermuda, uma camiseta e vou correr 10 quilômetros. Beleza, hoje eu corri 10 quilômetros. Amanhã eu levanto Amanhã tá quebrado e desiste, né? e desiste. Você vai ficar uma semana quebrado com dor no corpo e o teu cérebro vai arrumar um jeito depois de falar, ó, isso aqui é ruim, isso aqui te faz mal, isso aqui é nocivo. Mas por quê? Porque você exagerou na dose. Exagerou na dose. Você entendeu? É uma forma como eu penso. E
que eu vim mudando paulatinamente as coisas. Eu vim olhando e falei, agora eu vou mudar isso. Agora eu vou mudar isso. Vindo passo a passo, eu vou mudar isso. Passei 47 anos fazendo besteira. 45, na verdade. 45 anos. Agora não, vou mudar. A hipnoterapia tá me ajudando aqui, as leituras estão me ajudando aqui, os treinamentos que eu tô fazendo estão me ajudando aqui. Então, vai no passo a passo. Legal. Então, forma como eu penso. Eu penso assim também, né? Mudando de pouquinho em pouquinho, de forma constante, né? De forma constante. Mas por incrível que pareça, uma coisa eu posso te dizer. A hipnoterapia ela tem o poder de virar uma chave gigante na cabeça da gente, cara. Sim. Gigante, Marco. Gigante, cara. Eu gosto de entender a hipnoterapia como uma ferramenta que tira a âncora, né? Que tá nos segurando, né? Então, imagina que nós temos um grande navio, né? Eu, inclusive, eu uso essa metáfora no meu livro, né? A gente tem um grande navio, que é uma máquina incrível, né? Que pode levar qualquer carga de qualquer lugar do mundo. Só que você nunca aprendeu a operar esse navio. E ele tá programado ali para ir no piloto automático para tal direção. Então, você tem que se esforçar muito para mudar a direção desse navio. Só que aprender a mente, aprender isso que a gente está falando, é sobre aprender a controlar o navio. Uhum. Aprender a mexer no piloto automático. E a hipnoterapia entra onde? A hipnoterapia é que não importa que você saiba o caminho que você quer chegar, o mapa, que você sabe controlar o navio, se você tem uma âncora lá que está segurando o navio onde for, o navio vai arrastado. Ele não vai. E qual que é o objetivo da âncora, nesse caso? O objetivo da âncora é manter o navio em segurança, não deixar o navio por mar aberto, enquanto não tem ninguém ali. Então, quando o navio vai sair do porto, tem que levantar as âncoras. Uhum. Só que se você não sabe como tirar a âncora, onde está a âncora, onde a âncora está presa, você não vai conseguir tirar a âncora e não adianta você forçar a querer que o navio saia. E na nossa vida é assim também, né? As âncoras, elas são os traumas. Uhum. Então, você chegou a descobrir o trauma do seu insônia ou só foi fazendo auto-hipnose e Só resolveu? fui fazendo auto-hipnose e resolvi. Da insônia eu não Da descobri. insônia você não descobriu, né? Não teve um problema assim, mas... Mas, por exemplo, um caso de insônia que eu tô lembrando aqui. Era uma criança que os pais brigavam muito e tal. Aí um dia, ela ficava assustada, ela brigava geralmente à noite, quando o pai chegava do trabalho. Aí um dia a criança, ela foi dormir ali, botou o travesseiro na cabeça para não ver as brigas. E aí quando ela acabou adormecendo, aí quando ela acordou, o pai estava saindo de casa, eles tinham decidido se divorciar e ele ia morar com a mãe. E aquilo foi muito traumático para a criança, que a mente entendeu o quê? Nossa, eu estava dormindo quando aconteceu a separação dos meus pais. Se eu tivesse acordado, eu poderia ter feito alguma coisa. Então, dormir é perigoso, porque o que pode acontecer aqui enquanto eu tô dormindo? Uhum. Então, a mente buscava a insônia para a pessoa não dormir, para ter mais segurança. A mente sempre quer nos proteger, né? Então, essa é a âncora daquela pessoa, de não dormir, para protegê-la da noite acontecer algum perigo. Então, quando a gente usa a hipnoterapia, é ir lá para levantar essas âncoras, ela entender, então não tem mais risco, aquilo foi uma situação da infância, não preciso mais me preocupar com isso, as noites são seguras, então tá tudo bem. A mente entende isso e aí no dia seguinte ela volta a dormir. Muito... É fogo, né? Cada coisa tão besta. É incrível, né? Eu vou até falar uma coisa que me incomoda um pouco falar ainda. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu consegui fazer uma regressão. Quando eu tinha meus 5 anos de idade, eu sofri uma violência sexual. E isso me causou uma insegurança muito grande, que eu não entendi. Por que eu não conseguia confiar nas pessoas, acreditar nas pessoas, estar perto de pessoas. E porque eu tinha tanta raiva, porque eu tinha tanto ódio, tinha tanta... Sabe, eu fui muito... Como eu falo, fui muito idiota, fui muito agressivo em boa parte da minha vida. Sabe? Eu era um cara que eu gostava de uma encrenca, gostava de uma briga... Hoje, depois que eu descobri, Marco, depois que eu fiz essa regressão, que eu cheguei lá naquele ponto, por que isso acontecia na minha vida? E aí, Mas antes você lembrava ou não lembrava? Não lembrava, Não, né? estava completamente apagado. Isso aconteceu no Protagon, foi numa regressão que numa das dinâmicas que o Wendel fez, voltou, cara. Eu já contei isso umas 3 vezes no podcast. Vou contar de novo. Cara, eu fui lá fazer dinâmica, ele perguntou assim, você tem medo de quê? Eu não tenho medo de morrer, não tenho medo disso, não tenho medo daquilo. Não tenho medo de quê? Não tenho medo de quê? Tenho medo de confiar em pessoas. Tenho medo de perder pessoas. E eu tenho medo do perfeccionismo. Eram 3 coisas. Beleza. Aí escrevi aquilo tudo no papel e aí o porquê daquilo.
Por que eu tinha esse medo? No dia seguinte, a gente voltou, fez uma outra dinâmica, aí faz uma regressão nessa dinâmica. E aí eu cheguei nesse ponto da violência. Cara, e ali eu entendi tudo que tinha acontecido. Por que eu não conseguia, tinha medo de confiar em pessoas. Por que eu tinha medo de perder pessoas. E por que eu queria tudo muito organizado, cara. Por causa, vamos dizer assim, de um ato que aconteceu quando eu tinha 5 anos de idade. E, assim, como é que eu posso explicar pra você sem ser pesado? Porque às vezes você fala isso num podcast, o cara vai interpretar de uma outra forma. E eu descobri várias outras situações que aconteceram. Desencadeou. E aí eu resolvi trabalhar aquilo dentro de mim. Ou eu vou trabalhar isso com ódio, com mais raiva, mais rancor e levar isso pra frente e piorar a situação. Ou eu vou trabalhar isso dentro de mim, ressignificar e melhorar. Aí volta na história do caixão de novo. Sou eu comigo mesmo. Vai mudar o que aconteceu? Vai mudar os anos que eu vivi? Então tem que ressignificar essa bagaça, tocar pra frente e evitar que isso aconteça com outras pessoas. É muito louco, cara. É muito louco. Só quando você começa a estudar que você começa a entender. E aí isso te faz tão bem. Isso é tão gostoso, cara. Não tem como explicar, mãe. De verdade, não tem como explicar. Só passando, né? Só passando. Só passando. Pra perceber, né? Porque a gente viveu uma vida toda, nesse caso, né? Viveu uma vida toda com aquele trauma, carregando aquela dor, carregando aquele peso. De repente, você não tem mais aquele peso, né? Então, Exatamente. não tem como explicar, né? Você é uma pessoa nova sem aquele peso, né? E foi uma coisa que transformou, vamos dizer assim, não foi do dia pra noite. Quando eu descobri a situação, levou uns 3 meses para eu ressignificar o processo dentro de mim. Por isso que eu falo, tem que ser passo a passo. Então eu descobri, eu entendi. E na hora que você descobre, você fica com uma raiva muito grande. Né? Você pensa, o instinto de vingança, ele vem à tona. Né? O instinto de raiva, de rancor, de ódio, de mágoa, de tudo vem. Aí você fala, mas é isso que eu quero pra minha vida? Como é que eu vou trabalhar isso? Cara, pra mim foi um caminhão de carta que eu escrevi, pra mim mesmo, me perdoando a pessoa e toca pra frente, segue o barco. Cara, foi um trabalho Legal, né? bonito, cara. Nossa, Bonito, que legal, cara. parabéns. Bonito, cara. E hoje eu olho a situação e não é que eu dou risada, mas eu entendo. Você entendeu? Eu olho e falo, beleza, passou, não dá mais, acabou. Mas é que é legal esclarecer, né, para o pessoal que tá vendo, ouvindo, é que você conseguiu fazer sozinho porque você já tinha todo esse conhecimento, já tava estudando, né? Ainda assim levou 3 meses ali como você já conhecia, né? Agora, eu reforço que para quem não é dessa área, não tá estudando, não tá fazendo nada, se está te incomodando, busca ajuda profissional, busca lá um terapeuta, eu recomendo um hipnoterapeuta, né, que vai resolver lá na raiz mais rápido, né? E agora, se já tem conhecimento, realmente, tá? Aí dá pra você ir fazendo e entendendo, e como o Guto fez, né? Não, mas não é fácil. Não Eu é não fácil, recomendo. né? De verdade, eu não recomendo, Marco. Eu recomendo, que nem você falou, vai procurar um terapeuta, um hipnoterapeuta, um psicólogo, alguém que possa te ajudar. Não espera a coisa ficar ruim. Né? Não espera você chegar num momento, às vezes, falar assim, vou tentar o suicídio, aí você tenta, de repente, suicídio, porque você tá com aquela dor, você não sabe nem de onde tá vindo aquela dor. E é mais forte que a nossa vontade consciente, né? Exatamente. Quando você vê você tá fazendo. Quando você vê você tá fazendo. Você vê você tá fazendo. É difícil, cara. Eu já perdi muito amigo pra suicídio Certo. aí, cara. Eu vou falar pra você. Difícil, hein? E às vezes pessoa que a gente nem imaginava. Né? Tá As rindo, pessoas tá que... brincando, tá ali, tá bem, tá... Tem um caso que eu falo sempre, que é o Jefinho, amigo meu. Ele tinha um carrinho de lanche em Ubatuba, a gente sempre passava no carrinho de lanche dele pra comer lanche com ele. Cara, gente boníssima, ria, brincava, tirava sarro. Aí no feriado ele tumba. Como assim, cara? Todo mundo, a cidade inteira acordou e falou assim, como assim o Jefinho fez um negócio desse? E aí ele deixou uma carta lá que só a família soube o real problema, né? Aí surgiram especulações que era por causa de namorada, que era por causa de dinheiro, que era por causa disso, por causa daquilo. A realidade só ele e a família estão sabendo. Mas aquela dor que ficou na família e esse peso que ele vai carregar para uma eternidade aí, só ele vai poder prestar conta disso aí, no meu ponto de vista. É verdade, né? Mas não espera chegar nesse momento, pelo amor de Deus. Já busca ajuda que é possível, né, se libertar. É possível se libertar e viver bem, E viver viver feliz. bem, né? Ser feliz, né? Isso que é legal. É que pra pessoa que tá vendo a situação, né, acho que não passa na cabeça dela, né? Assim, como assim eu vou conseguir ser feliz, né? Ela não enxerga essa possibilidade, né? Por isso que é necessário dar um voto de confiança, né? No que você tá falando, no que eu tô falando. Dá um voto de confiança, vai lá, busca ajuda,
que é possível, né? Uhum. Tem a sua história para contar, a história de vários casos para contar aqui. Então é possível. Com certeza. E assim, como o Maico falou, eu já venho estudando isso desde criança porque minha mãe veio incutindo isso na minha cabeça. Minha mãe veio colocando os livros para eu ler e trazendo vivências da vida dela e de outras pessoas como exemplo para mim. Chegou um certo ponto eu não entendia aquilo. De verdade. Olha, por que eu tô... Não vou mais ler esses livros aqui, não vou mais acompanhar isso aqui. Não é para mim. Né? Principalmente quando você entra na época da juventude ali, que os hormônios estão bombando, que você acha que você fica revoltado com o mundo, que o mundo é uma desgraça, que você nunca vai ser feliz. Aí entra no comparativo, por que o fulano é mais bonito que eu, ainda mais eu que sou baixinho, fala, pô, por que todos os amigos meus são altos, eu sou baixinho? Né? Que depois eu te conto essa história também, eu usei isso como ferramenta para me ajudar bastante. É uma história engraçada. Mas, cara, tem muita coisa pra gente falar, viu, Maicon? A gente vai ter que marcar um outro bate-papo de novo aqui. Vamos. Trazer o livro aqui, o segundo livro. Vai ser sucesso também, tenho certeza. Tenho certeza. Com certeza. Quanto tempo deu aí, Catriel? Vai dar 2 horas. Caramba. Tá vendo? O bate-papo vai embora, Maicon. Passa rápido, né? Passa rápido demais, cara. E é gostoso esse bate-papo pra gente que tá aqui. Que a gente tá trocando essa experiência aqui ao vivo. Pra quem tá assistindo do outro lado e vai ver os cortes depois também. Tenho certeza que vai ajudar bastante, cara. Com certeza. Você quer deixar algum recado aí pro pessoal pra gente finalizar o nosso podcast com chave de ouro? Bom, eu queria primeiro agradecer de novo, né, a oportunidade, né, da gente compartilhar esse bate-papo aqui leve e tranquilo, que, como você falou, vai ajudar tanta gente. E eu queria deixar uma mensagem que... Essa mensagem eu aprendi com a Cláudia Rodrigues, né? Cláudia Rodrigues também foi nossa aluna lá. Ela é uma pessoa que tem esclerose múltipla, só que recebeu esse diagnóstico e ela e nem a esposa dela não aceitaram esse diagnóstico, né? Eles falaram, não, se não nasci com isso, é possível resolver. E elas começaram a fazer vários trabalhos da mentalidade, de hipnose, de hipnoterapia, foram lá na ONU buscar. E o caso dela foi o primeiro que conseguiu regredir o nível da doença. Caramba! E uma doença neurodegenerativa, né? Que pela medicina tradicional fala, não, neurodegenerativa só avança, não regride, não tem o que fazer. Mas aqui mostra mais uma vez, né? Que a gente sabe muito pouco, né? Do potencial do nosso cérebro, da nossa mente, do nosso corpo. Então, por que duvidar, né? Das coisas? Por que a gente não dá um passo de fé para tentar desbloquear o poder da nossa saúde, do nosso corpo? E aí com ela falava uma frase que hoje eu uso para muitas pessoas, que se você está ouvindo aí, está passando por dificuldade, está passando por uma doença emocional, qualquer tipo de coisa, a frase que ela dizia é: enquanto houver vida, há esperança. Então, não perca esperança. Se você está ouvindo a gente aqui, saiba que você não está aqui por acaso, então é possível você melhorar de vida, sair dessa, e a gente está aqui para te ajudar. O primeiro passo, o primeiro recado que eu quero deixar é: vai lá, segue o meu Instagram, pega o livro lá, que só isso aí vai começar a te ajudar. Manda uma mensagem para mim, que o que eu puder fazer por você para te ajudar, a gente vai fazer. E é isso, enquanto houver vida, há esperança. Legal, mãe. Enquanto houver vida, há esperança, cara. Bonita frase, cara. Bonita, né? Bonita. E é uma verdade, cara. É uma verdade. É. Maicon, obrigado pela sua presença aqui. Agradecer toda a galera da Omni. Deixar um abraço especial para todos eles. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, vai faltar. Tem a Fabi, tem a Tati. A Tati tá lá com vocês ainda? Não, a Tati saiu recente. Saiu recente, mas deixar um abraço pra Tati. Mas aqui é também. super parceira nossa, de vez em quando vai lá. É isso que é legal. Isso que é importante. Legal, né? Deixar um abraço pro Bernard, pro Aparício. Aparício, a que é uma Gabi, faz parte da figuraça. equipe. A Gabi é extraordinária. A Gabi virou amiga, virou irmã, já lascou, foi tudo. Ai. Mas eu quero deixar um abraço para todos aí. E quem quiser saber um pouco mais sobre a hipnoterapia, as vantagens, os benefícios que a hipnoterapia pode trazer na sua vida, começa a seguir a página do Maicon. O Maicon tem muita dica importante ali. Tem outros hipnoterapeutas ali também formados pela Omni que trabalham sério. Então segue a página desse pessoal. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, manda um direct lá pro Maicon. O Maicon pode estar indicando de repente. Agora uma pergunta. Se eu quiser fazer um tratamento, por exemplo, eu estou procurando um hipnoterapeuta. Aonde que eu consigo uma informação pro cara da minha região me atender? Então, me perguntaram isso hoje. Aqui que eu tô indicando, né? Manda uma mensagem para mim, porque como a gente tem bastante pessoas formadas hoje, às vezes tem pessoas que é mais
especialista e mais experiência no seu caso. Uhum. Então eu vou entender o que você está passando, você manda um Perfeito. pouquinho, aí eu falo, ó, fala com essa pessoa aqui, ela é próxima daí, ela tem casos como o seu e vai conseguir te ajudar. Legal. Então vai ser mais direcionado, né? Isso é bem importante, porque o que acontece? Porque o cara que tem problema de obesidade dá para tratar com a hipnoterapia. Insônia, depressão, ansiedade, vícios, um monte de coisa, né? Sim. Crença limitante. Nossa, tem muita coisa. Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar mais 2 Sim. horas aqui, fácil. Mas, ó, então segue lá o perfil do Michael. Michael Arruda. Michael Arruda, @Michael Arruda. Tá? Da Omni também dá para seguir, né? Da Omni OmniBR. OmniBR. E galera, se vocês tiverem alguma dúvida, manda no direct lá, eles vão te auxiliar, vão te direcionar aí para um profissional que vai estar te atendendo aí na tua região. Sim. Que eu tenho certeza que vocês vão entender o que eu tô falando desse benefício da hipnoterapia. E até para tirar gosto aí, eu queria deixar mais um convite, que todo dia de segunda a sexta, às 6h58 da manhã, tá tendo live lá no meu perfil, ou comigo, ou com algum hipnoterapeuta, parceiro, para trazer uma mensagem ali, fazer uma hipnoterapia coletiva. Todo dia a gente faz uma hipnoterapia ali de manhãzinha para começar bem o dia, né? Para começar motivado e com um assunto legal para alimentar positivamente a mente, né? Em vez de receber um monte de notícia negativa, entra lá, 6h58 da manhã, que vai ter uma mensagem legal para você. Perfeito, tá ótimo. Michael, mais uma vez, muito Obrigado, Guto, pelo convite. Obrigado mesmo. Obrigado, Catriel, pelo apoio de sempre aí. Deixar um muito obrigado pra Carol, que vive ajudando a gente aqui também, que cuida dos nossos cortes aqui, que vai começar a cuidar da nossa página de Instagram, vai cuidar de tudo. Legal. Deixar um abraço pro Pedro Bexiga, que é o proprietário aqui do estúdio, que tá sempre com as portas abertas aqui, ajudando a gente da melhor forma possível. E peço que a galera que estiver assistindo aí pode transformar ponto oficial no Instagram e também no YouTube. Inscreva-se aí no nosso canal. Pode transformar, que eu tenho certeza que a gente vai trazer muito mais convidados aqui, que vão estar trazendo muito mais informações que vai poder estar te ajudando aí. Tá bom? Galera, Show. forte abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu, galera. Muito bom.